Bom, pessoal, bom dia. É, Agradeço a presença de todo mundo aqui. Desculpa pelo atraso. A gente acabou esperando algumas pessoas, porque aqui na frente fica um trânsito um pouquinho grande. A gente esperou um pouquinho mais para todo mundo chegar. Então, é um prazer receber vocês todos aqui no nosso escritório. Hoje a gente vai falar sobre a plataforma de inteligência comercial da Archer. Então, tenho duas pessoas aqui do mercado que vieram falar com a gente. Felipe Romero, vem para cá, Felipe. E o Felipe Romero do Grupo Petrópolis. E o Rafael Monese da Oxo. Fala, Rafa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Pegar o microfone para vocês falarem também. Obrigado. Bom dia. Bom, então a dinâmica de hoje, nós vamos fazer primeiro nós vamos fazer um pouco de uma fala sobre investimentos, né, de gestão de investimentos, como que a gente faz, quais são os principais desafios de investimentos. O Felipe e o Rafael vão falar. O Felipe vai trazer mais a dinâmica da indústria e o Rafael vai trazer mais a dinâmica do varejo. E depois eu vou apresentar para vocês a plataforma Inteligência Comercial com foco no planejamento do investimento. Como que a nossa plataforma de inteligência comercial apoia vocês para fazerem o planejamento dos investimentos, tá? De boa. Abrir água aqui. Ficamos aqui mesmo? Pode sentar. Deixa eu pegar minha água ali. Bom, vou pegar o passador aqui. Vamos lá. Então, como eu falei, primeiro a gente fala dos desafios das verbas comerciais. Depois o Rafael vai falar um pouco dos desafios da Oxo. O Felipe fala dos desafios da Petrópolis. Eu mostro a plataforma de inteligência comercial. A gente vai para um break e depois a gente faz um debate, abre para dúvidas, perguntas de vocês aí, vocês podem nos perguntar. Então, para a apresentação da gente, então, meu nome é Marcelo Napolitano. Eu tenho 22 anos de mercado, trabalhei esses 22 anos na indústria, Mondelez, Danone, Bacardi, Conti-Toro. Sou mestre de varejo pela Fundação Getúlio Vargas e hoje estou como head de go-to-market aqui da Archer, com foco no produto de inteligência comercial. Então, sou o líder do produto de inteligência comercial. Felipe e o Rafa pode se apresentar esse. Bom, vamos lá. Melhor. Prazer, eu sou o Rafael Monese. Atualmente sou responsável comercial aí pelo Oxo. Trabalho no varejo já há mais de 24 anos. Formei minha carreira aí no Grupo Pão de Açúcar, liderando ali muitas áreas do perecíveis, né? Então foi onde eu me formei. Depois, no último período também dentro do grupo, eu cresci ali cuidando de proximidade. Então fui responsável ali pela estratégia comercial de Minuto, de Mini Mercado Extra, Adega e na última fase ali PA Fresh. Foi quando eu recebi o convite do Oxo, já há quase 2 anos aí, para poder assumir esse posto. E é um desafio e tanto aí de uma rede que cresce tão grande. Sou publicitário de formação, mas minha carreira toda foi na área comercial e fiz também aí gestão de negócios, fiz alguns cursos aí um MBA nessas áreas também. Bom. Boa, Rafa. Bom dia, pessoal. Eu sou o Felipe, tenho 33 anos, estou aqui nessa jornada aí junto com a turma aí, né, comercial desde então. Comecei minha carreira como promotor de vendas na Nestlé, então o prédio era aqui, né? Então, lá no chão de loja, e depois passei por um processo nos bancos, então trabalhei no Bradesco por um tempo, depois trabalhei no BTG também, na área de crédito e cobrança, então sempre ali cuidando das verbas comerciais de forma direta ou indireta. E aí depois formei minha carreira basicamente em price aí dentro da BRF, fiquei lá 9 anos, né? Então cresci dentro da companhia, né? Desde a operação regional até a parte corporativa, e aí já olhando mais, né, modelagens, né, de pricing, de revenue. E aí estou agora no GP faz 8 meses, né, com um desafio bacana aí de ajudar a companhia a continuar crescendo de forma sustentável. Sou formado em administração, com ênfase em marketing, também fiz uns cursos aí para poder, né, se atualizar. Hoje em dia a gente tem que fazer curso a todo momento, né? Senão, né, a gente vai perdendo. Então, fiz um MBA na FIA, né, um MBA internacional, fiz um módulo fora nos Estados Unidos, depois eu fiz
acabei de me formar na Fundação Dom Cabral também, no MBA executivo, então fiz 2 MBAs aí nesses últimos 10 anos. É isso, né? Fui professor de inglês também, morei fora por um tempo, né? Então rodei bastante aí. Então é um prazer estar com vocês aqui e vamos embora. Legal, pessoal, obrigado aí pelas apresentações. Falando um pouquinho para a gente entrar no assunto aqui, e a gente sempre falar um pouco do pós-pandemia, como que as organizações estão se transformando, né? Então, a gente hoje tem uma mudança cultural muito forte na preocupação com as pessoas, um balanceamento ali do trabalho, como a gente trabalha muito de casa hoje, tem muito balanceamento do trabalho 24/7, a gente sempre buscando como automatizar as coisas para que a gente consiga ter esse balanceamento entre vida pessoal e vida profissional, já que a vida profissional invadiu as nossas casas, né? E por um lado, por vários lados é bom, né? Mas também tem aquelas questões que a gente tem que se cuidar e automatizar, e como que a gente trabalha mais a questão de minar menos os dados e trabalhar mais nas decisões e nos insights que as informações nos trazem, né? Então a gente fala um pouquinho disso. E aí a gente entra na questão da digitalização, né? Da empresa inteligente. Né, mudando esse paradigma em relação dos dados, como que ele pode servir a gente não servir a eles, né? E aí falando um pouco de investimento também, o consumidor também pede muito, o consumidor está em todos os lugares agora, né, com a Oxo, proximidade, etc. Então, vocês no papel de indústria têm que ter a oferta certa, no lugar certo, na loja certa, no produto certo, né, na embalagem correta. Então, não adianta colocar uma embalagem de 4 quilos na Oxo, que dificilmente, né, pode ser que gire, mas vai demorar mais para girar do que uma embalagem de 300 gramas, por exemplo. Então tem essa questão, né? O foco na experiência sem fricção, como que você deixa cada vez menos fricção para o cliente, como que você usa o investimento para fazer isso, né? E aí, entrando um pouco naquilo que eu já falei sobre automação para trazer eficiência, né? Trazer os insights ao invés de dados, e a gente aqui na Neogrid, em diversos produtos, em todos os produtos, a gente busca trazer isso para a indústria, né? Como gerar os insights ao invés de fazer vocês terem que ficar minando os dados e vocês ganharem tempo com isso, né? Falar muito de tomada de decisão, né? Vocês tomarem a decisão, terem o dado para tomar a decisão. O inteligência comercial, ele é um produto que ele traz uma sugestão de tomada de decisão. A gente vai ver lá na frente qual é o melhor cliente para você investir. A gente não vai trazer um dado para você ter que cruzar 2 dados, 3, 4 dados, para que vocês saibam a decisão a tomar. Não, a gente já traz na tela a decisão, invista nesse cliente, pare de investir nesse cliente, aumente o investimento nesse cliente. Então, é uma ferramenta que ajuda vocês a trazerem, a entregarem esse ponto da rápida tomada de decisão, porque vocês praticamente não precisam pensar com inteligência comercial, né? E fazer as mudanças de direção necessárias. Então, o produto também traz a visibilidade para que vocês consigam, não só no planejamento, mas ele traz a visibilidade na hora que a equipe de vendas está fazendo os investimentos para que você possa enxergar rápido e possa mudar de direção caso não esteja sendo de acordo com o que foi planejado. Tá, então, esses são os principais. Quando a gente fala de investimento comercial, aqui é chovendo molhado, mas é sempre bom lembrar. A gente está falando basicamente, normalmente, né, de alavancas para sell-in e a gente está falando de alavancas para sell-out. Né? E aí, quando a gente fala de sell-in, a gente fala muito de desconto, a gente fala muito de, né, como fazer um trade pack, caixas, quantas caixas, bonificações, etc. E quando a gente fala de sellout, a gente fala mais das verbas de visibilidade, a gente fala mais do desconto do preço lá na ponta, do leve pague, etc. Né? É também uma das principais linhas do P&L, quando ela não é a primeira linha do P&L, ela é a segunda ou a terceira. Eu já trabalhei em várias empresas, principalmente em bebidas, ela normalmente é a primeira do P&L. Quando você tem uma empresa mais enxuta, uma distribuidora, ela vai ser a primeira. Quando você tem uma fábrica muito grande, talvez na fábrica, talvez no GP seja a segunda ou a terceira linha, né, estando atrás de COGS, SG&A. Não sei se é assim. Exatamente, está lá em cima. Exato. Ela pode representar até 27% das receitas no mundo. Isso no mundo você tem de 11% a 27% da receita quando você coloca investimento comercial pontual, quando você coloca contrato, etc. Então, ela é bastante grande. A gente tem uma pesquisa que mostra que 59% das verbas dos investimentos não trazem
resultados, ou seja, não trazem incremento de receita. E daqui a pouco eu vou falar o porquê que a gente está falando de receita, quando a gente no mercado toda hora escuta falar de sellout, mas a gente aqui está falando principalmente de receita, né? Outra pesquisa, outro insight que a gente traz de clientes nossos também de mercado é que 18% do investimento não é feito em clientes que não trazem resultado, que não trazem receita adicional ou não trazem nenhuma receita. É o chamado investimento por relacionamento, né? Onde o vendedor quer fazer um relacionamento, que muitas vezes ele tem o objetivo de fazer o relacionamento, é importante, mas é importante a gente enxergar onde que está para que a gente fale para ele, ok, faz o seu relacionamento, mas pelo menos traz um resultado de volta, né? O RGM agradece, né, Felipe? Tem a questão de planejar as ações, né? De como fazer o melhor planejamento, em qual cliente planejar, em qual cliente colocar o investimento. E também uma dor muito grande que a gente escuta de clientes, vocês devem saber melhor que eu, é de como ver como que a ação está sendo executada de acordo com o plano. Você consegue ver como o seu time está executando a ação? Você consegue ver se aquele ponto extra que você planejou lá no ano anterior, no Carrefour, se ele está fazendo ponto extra, ou se ele mudou para tabloide, ou se ele mudou para ilha, ou se ele mudou para desconto em preço, que seria o pior para o pessoal do RGM, né? Então, é importante ter a visibilidade, é uma das dores grandes e é uma dor que a gente trata aqui, que a gente cura com o nosso produto, que vocês vão ver mais para frente. Então, a gente tem aqui que, como eu já falei, 18% dos investimentos se perdem por falta porque não trazem crescimento, e 12% por falta de ele se perde por falta de processo de comprovação. Você não consegue provar que ele foi executado, você não consegue comprovar, você não consegue acompanhar que ele foi executado. Ou seja, 30% dos investimentos podem ser melhor alocados, né? Se for uma empresa que tem 11% da receita em investimentos, você está falando de 3% da receita. Se for uma empresa que tem 27%, você está falando de quase 9% da receita. Então, controlar bem os investimentos, muitas vezes pode ser a decisão de dar um aumento de preço ou não dar um aumento de preço para o cliente. E você pode evitar essa fricção com o cliente. Todo mundo aqui é da área comercial, sabe como é difícil. O Rafael pode falar como é difícil implementar uma tabela de preços hoje, né? Quando você tem inflação um pouco mais alta, você até tem uma desculpa, entre aspas, como indústria, mas o varejo tem sempre aquela questão de não querer ser visto como careiro, de não querer repassar para o consumidor, né, o aumento de preço. Então, é sempre uma fricção. Muitas vezes a gente fica ali alguns meses, quando tem uma discussão maior, sem fornecer para o varejo, por causa de uma tabela. Então, se a gente gerenciar bem, na melhor das hipóteses, a gente não põe uma tabela de preço. Ou a gente pode pegar esse dinheiro e usar em ações mais inteligentes, usar em ações que tragam mais resultado. Então, por isso que é importante a gente ver, né, ter visibilidade dos investimentos. E aí, falando um pouco de dores de vocês, né, quem nunca teve essas dores aqui? Então, de acompanhar se os investimentos estão sendo executados, como eu falei, de maximizar o investimento e transformar em venda, como trazer mais venda para cada real que vocês investem no cliente. Otimizar o mix de produto e de clientes, que inclusive é o case que a gente traz do produto inteligência comercial na M. Dias Branco, de como eles utilizaram o melhor mix de cliente, o melhor mix de produto para aumentar o preço médio e implementar menos tabela de preços. Então, eles aumentaram o preço médio de uma maneira inteligente, vendendo em clientes que trazem um preço melhor, que trazem uma lucratividade melhor, trazendo produtos que trazem uma lucratividade melhor. Esse foi o case da M. Dias Branco. E depois eu vou passar o link para todo mundo assistir o vídeo, etc. Suportar o planejamento de vendas, né, de investimentos, né, e suportar a decisão de investimento baseada em resultado, né? Então, como a gente faz para planejar o orçamento de investimentos agora nesse momento que a gente está, né? Então,
A gente começou, vocês devem ter começado o orçamento de vendas ali em maio, em abril, maio, junho. Começa a falar de orçamento de vendas e ele vai desaguar agora que vocês têm que dividir o investimento, né, para cada um dos clientes, né? Então, como fazer isso? Tem muita gente que faz por histórico. E aí, fazendo por histórico, a gente vai estar errando, a gente vai estar cometendo os mesmos erros que a gente estava cometendo no passado. Então, não que seja, não é ruim errar, todo mundo erra a decisão errada, às vezes a gente teve o investimento acabou indo para um cliente que não trouxe tanto resultado, mas a gente, se fizer pelo histórico, a gente vai continuar repetindo aquele erro. Como que a gente muda isso, né? E aí, quando a gente vai pelo como priorizar, né? Quando a gente pensa em priorizar, como que a gente faz essa priorização? E aí o Felipe fala que ele faz a planilha molecular, né? Que tem um moleque que fica digitando as margens. Eu, quando estava, por exemplo, nos meus planejamentos que eu fazia de investimento quando era head do varejo na Hershey, por exemplo, eu mesmo fazia o meu gráfico de bolha, puxava a margem de cada cliente, pegava com o financeiro, fazia a margem, fazia volume, fazia um gráfico de bolha ali e falava, putz, eu vou investir mais no, sei lá, no Walmart que está me trazendo mais resultado, na Lasa que me dá uma margem melhor. Mas às vezes não é a margem, a gente precisa colocar um pouco de quem traz. Às vezes você fala assim, ah, poxa, vou maximizar aquele cliente que me traz uma margem de 50, só que o volume dele é pequeno, né? Então ele não vai te trazer aquele resultado em venda. Ele vai melhorar um pouco sua margem, mas também o quanto ele tem ali, ele não vai mudar muito a curva, né? Então então assim, como priorizar? É por venda, é por margem? Eu trago a margem, eu trago a margem de contribuição, eu trago a margem líquida. Então, essa é uma grande questão, acho que é uma dor aí de boa parte de quem está aqui dentro da sala, que eu já sofri. E aí, entrar um pouquinho, porque. E quando a gente fala disso, a gente fala sobre receita. É por isso que a gente fala sobre receita no nosso produto hoje e a gente não fala sobre sellout, porque a gente quer mostrar para vocês quais são aqueles clientes que te dão um resultado e que impactam diretamente o seu PNL. Eu sei que muita gente aqui tem a necessidade de entender aquela mecânica foi a melhor, ela trouxe mais sellout, né? Eu fiz um tabloide no Carrefour, ele trouxe sellout, entrei no aplicativo do GPA, me trouxe sellout, eu fiz uma ação com os vendedores da Oxxo, nem sei se você tem ação de vender com os vendedores lá da Oxxo, mas fiz alguma ação, algum ponto extra ali na Oxxo. Me trouxe resultado? Ok, tem essa discussão de sellout, mas a gente está preocupado em trazer para vocês o quanto que esse investimento está trazendo a mais de receita, de venda no final, que vai impactar diretamente o seu P&L. A gente depois vai lançar algumas coisas falando de sellout, mas a gente está falando de sell-in agora, que eu acho que é isso, nenhuma empresa, nenhuma indústria hoje consegue enxergar de maneira efetiva em cada real que ela investe, quanto que traz de venda adicional, quanto que traz de receita adicional, e aí acaba não conseguindo priorizar. Então é por isso que a gente hoje trata de receita, não é porque a gente não gosta, não sabe tratar de sellout, a gente sabe falar de sellout, mas nesse momento a gente quer curar a dor da receita, a gente quer curar a dor de vocês de como ter um melhor resultado de receita de acordo com cada real que vocês investem. Tá? Então é por isso que a gente fala bastante de sell-in e de receita. Vou passar a palavra, já falei demais aqui, passar a palavra para o Rafa. Passa para mim, Felipe, por favor. Bom, vamos lá, mas são provocações importantes aí, né? E até para contar um pouquinho e já entrar no tema de forma mais rápida também dos ingressos comerciais, desses desafios que a gente tem, vou passar rapidinho o que é o OXXO, né? Porque acho que é novo ainda para muita gente, mas o OXXO faz parte do Grupo Nós, né? O Grupo Nós nasce como aí uma potência mesmo no mercado de proximidade e conveniência, né? E através de uma joint venture entre Raízen e FEMSA, então Raízen com bastante experiência aí dos postos de combustíveis, Shell Select, a marca também, e FEMSA com toda a potência ali de OXXO no México, onde são mais de 20 mil lojas com essa expertise aí de proximidade. Então, as marcas Shell Select, né, com conveniência e OXXO,
para mercado de proximidade. Esse é um pouquinho aí do grupo, né? Hoje, o grupo, né, de fato, é a maior cadeia aí de conveniência e proximidade do mundo, né? Com mais de 25 mil lojas OXXO e 12 mil Shell Selects espalhadas pelo mundo todo. OXXO muito presente aqui na México, como eu falei, já em outros países, como Colômbia, como Peru, como o Chile, e agora o Brasil já passa a ser o segundo país aí de OXXO com mais de 400 lojas em um período aí de 3 anos, né? A gente vai completar o nosso terceiro ano. A primeira loja inaugurou em dezembro de 2020, então a gente faz, né, a primeira loja agora em dezembro, já chega com mais de 400 lojas nesse tempo aí de operação. E nesse período também, né, a gente muito presente em São Paulo, né, o estado de São Paulo é onde nós estamos, começando ali Campinas, Jundiaí, e agora, né, São Paulo, capital, Grande São Paulo e também Baixada, onde a gente começou a operação nesse momento. Aqui as marcas presentes, né, então como que a gente está, com OXXO, Shell Select e Shell Café também, né, e aí dentro de Shell a gente tem 1.250 lojas próprias e franquias, e aí dentro das franquias a gente tem aí o Shell Café, que é um modelo também que a gente tem implementado. E aqui a expansão, né, a todo... Alô? Alô? Então, a expansão também a todo vapor, a gente encerra o nosso ano fiscal em março de 2024 com mais de 500 lojas, algo em torno de 520, deve manter esse ritmo aí até 250, 300 lojas por ano. Esse é o desafio que a gente tem aí pela frente. E aí falando, né, já trazendo aqui o tema que o Marcelo abordou, que é justamente aí a questão dos desafios que a gente tem, né? E aí eu trago, obviamente, quando a gente conversou, eu tenho ali uma experiência, né? A minha antiga casa ali de GPA, que era um outro momento de negociação, de comercial mesmo, pelo tempo, né? Pela maturidade da empresa, a gente tinha ali já alguns outros desafios, uma empresa com mais de 70 anos de varejo, então, assim, contratos já bem extensos, né? O próprio histórico, como falou, muitas vezes, né? O time comercial ali do varejo também é cobrado pelo histórico, então, quando vai se fazer um orçamento ali de receita mesmo, já traz ali qual que foi o histórico de cada uma das indústrias, e ali é um desafio muito maior. Então, né, como se reinventar para trazer coisas novas, acho que esse é o desafio, e conseguir construir esse histórico. E o momento de OXXO, talvez, né, aí eu vou fazer uma comparação e trazer um pouco dessa relação de como que está e quais são os principais desafios para esse negócio que está um pouco mais novo, né, num ritmo de expansão, e uma empresa que ainda está, né, maturando ali processos, né, uma empresa com menos de 3 anos nessa velocidade de expansão. Por isso que eu quis trazer também aqui o que é o OXXO, para que a turma possa entender. Então, esse é o desafio, porque é uma empresa que a gente tem assinado o contrato ainda com muitas indústrias, porque quando começou não existia ali, né? O grande objetivo era colocar produto na loja, e a primeira loja, né? Eu não estava ainda, eu estou há pouco menos de 2 anos, como eu falei. A primeira loja, eu cheguei, tinha uns 50 lojas, 60 por aí. Então, as primeiras, de fato, foi um desafio ali de colocar produto na loja, né? Não tinha uma relevância ali de contrato ou de algum investimento adicional, porque o plano era, cara, temos que abrir loja, a missão era essa, né? Então, o Léo tinha que explicar para a gente da indústria o que era OXXO, né? O Léo vinha para a gente e fazia tudo, pelo menos para mim foi exato, né? Exato. O que é OXXO? E a primeira loja teve fornecedor, por exemplo, que nem estava no jogo, o pessoal foi comprar produto com cartão corporativo num atacado para abastecer a loja. Então, assim, era um outro momento, a fase de maturação vem acontecendo. Hoje a gente tem ali, né, nessa fase, uma necessidade de rentabilizar. Então, a gente tem trabalhado ali com 3 pilares, né? O primeiro pilar é a rentabilidade, que está muito ligado à minha área, né? Que é o desafio. O chefe olha para mim lá e vê esse pilar na minha área. O outro pilar é a expansão, que é o foco total do grupo, né? De atingir aí um número de lojas nessa velocidade que vem acontecendo. E o terceiro pilar é a estrutura, né, e processos aí para poder garantir
esses dois primeiros pilares. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, na parte de rentabilização, né? Que é o que eu quero aprofundar um pouquinho mais. O que a gente tem feito, de fato, é avançar ali com alguns contratos e trazer algumas dinâmicas que a gente já implementou no primeiro ano ou que também já aconteceram aí em anos anteriores. Então, a gente começa, é claro, já com um número maior de lojas, já começa a dar um pouco mais de jogo. Não, a gente não tem como objetivo ali colocar como contratos altíssimos, como é de praxe aí alguns varejos, até porque a gente sabe que isso volta depois numa tabela de preço ou em algum momento de inflação, e por mais que seja difícil abordando esse tema aí da tabela, né? Nenhum varejista quer aceitar a primeira tabela, então fica naquele impasse, muitas vezes, né? Espera o mercado subir para depois vir, dependendo ali do desafio que cada um tenha, né, para trazer, mas é sempre algo muito delicado. Mas além dessa questão, né, dos contratos que a gente precisa, né, minimamente para garantir ali a existência de um espaço na gôndola, de uma garantia de abertura de novas lojas, de parcerias, de compartilhamento de informações, de gerenciamento de carteira, enfim. Tudo que abrange aí um contrato, a gente tem trabalhado, mas muito mais nos desafiado a como rentabilizar, né? Oxo hoje, uma loja ali em média de 80 a 100 metros de área de venda. Então, qualquer espaço ali é muito importante. Então, o grande objetivo o desafio é acertar o sortimento. A gente fala muito de proposta de valor através das necessidades dos clientes. Então, qual que é a necessidade do cliente para uma loja OXXO, né? Ele tem a necessidade de sede, por exemplo, ele vai lá para se hidratar ou para tomar uma cerveja ou para fazer qualquer outra coisa, a necessidade de um snack. Então, a gente procura colocar o cliente no centro, nesse centro, e definir quais são as necessidades dele e ir trabalhando, de fato, né, o sortimento e toda a proposta de valor em torno disso. E aí, dentro disso, também, né, o que a gente traz aqui é uma dinâmica promocional focada ali, né, em ativações mensais. Pelo nosso processo, a gente também não consegue trocar ali um tabloide, ter aquele dinamismo, não é o nosso papel ali como um varejo de proximidade ou ultra proximidade ali, né? Muita gente fica na dúvida se é proximidade, se é conveniência, a gente também tem, às vezes, brincado com isso, mas na prática a gente não tem uma dinâmica promocional, né, que seja tão robusta, tão agressiva para poder trazer ali, né, toda aquela parte, um preço, não é o nosso papel e a gente não quer isso, mas a gente traz uma dinâmica promocional, que é onde a gente também atrai o cliente e traz ali sim também, né, uma questão de rentabilidade, mas além disso, né, a gente tem olhado para ativação promocional como um todo, né, desde uma Black Friday, que a gente vai falar daqui a, né, já tem falado, a gente já está com toda a campanha na loja de esquenta, Black Friday e tal, porque a gente também acaba dentro do nosso modelo fazendo uma dinâmica para isso, então é uma forma também que a gente tem de vender mais, olhando muito sempre para o sellout, né? Porque eu também não tenho interesse em espalhar uma caixinha de cada produto em cada uma das 400 lojas, porque é um modelo que não se sustenta, então eu falar de sell-in seria muito ruim, então estou sempre atrelando aí a sellout, porque para a gente é o modelo que de fato vai funcionar. Então a gente pensa desde uma Black Friday, que é onde é uma campanha grande, um aniversário que a gente acabou de passar e traz assim, né, toda um conjunto, uma apresentação para de fato atrelar ali algumas contrapartidas que sejam importantes e até campanhas menores, né? Desde um evento pequeno, às vezes na cidade, que a gente possa ir brincando ali com algumas dinâmicas. Então, o que a gente tem muito, né? Olhado o calendário anual como um todo, para também distribuir aí essa participação. Então, a gente tem, obviamente, que as reuniões de brainstorm com 60 dias antes ali, mas o calendário, o planejamento anual, assim como é feito da indústria, a gente também já tem, e aí também faz essa mesma avaliação, Marcelo, quais são os parceiros que são ideais ali para cada um, né? No caso, quais são os fornecedores, os parceiros ideais para cada uma daquelas ações, mas também aqueles que rentabilizam mais, né? Eu pego aqui, a gente acabou de passar um evento de Halloween, não é uma campanha muito grande, mas qual o parceiro de fato que a gente
quer trazer na loja, que vai me rentabilizar mais, que vai trazer mais engajamento com o meu público e trazer, porque no final eu sou muito cobrado pela venda e é um desafio, né? Apesar de o ritmo de expansão, né, trazer um crescimento orgânico ali muito positivo, mas eu já tenho uma base de lojas e um desafio para entregar para os acionistas que são enormes. Então, esse desafio de olhar bem também os clientes, os fornecedores, no caso, né, que vão me trazer uma melhor rentabilidade, um melhor negócio, obviamente que em cada uma das categorias, né, olhando para o destino do cliente, é o nosso grande desafio. Então, assim, eu brinco lá, né, que a gente não quer perder negócio de jeito nenhum, mas que a gente, de fato, vai buscar ali o que é o melhor para cada uma das campanhas. Então, se eu tenho, né, um Promoxo, que é o nosso calendário mensal, como que a gente faz, né, para garantir também, além do planejamento, né, o abastecimento, a ativação, a execução, porque para a gente também é importante depois entregar, né, o que foi combinado, porque putz, eu tô ali, a gente vai estar ali todos os dias, né? O Promoxo vai acabar o do mês de outubro, vai entrar o mês de novembro, e aí o mês de novembro tem que estar de novo, e o meu sortimento não é tão amplo, eu tenho ali 1.500, 1.600 itens, então não tem tantas marcas assim para alternar, então eu preciso ter consistência nessa negociação. E se eu trago hoje, né, uma negociação para vocês, que, pô, não, Oxo, muito legal, lá uma marca que está bacana, crescendo, mas também não traz o resultado para a indústria, putz, a gente faz uma vez só, duas no máximo, né, que é o tempo do resultado sair da segunda ou terceira campanha ali, na terceira já não rola mais. Então é importante, né, e aí, principalmente num modelo desse, com muitas lojas, né, estar presente no ponto de venda, visitando, atuando, vai fazer também muita diferença para entender ali e corrigir, né, todo o percurso que está rolando. Ali também, além do Promoxo, a gente fala muito de cooperados, então a gente tem, né, de 1 ano e pouco para cá, a gente já tem trabalhado de uma forma bem interessante isso também. Acho que a gente já teve um primeiro carnaval aí de Oxford, talvez foi depois aí de Black Friday, aniversário, foi um cooperado, uma campanha muito bacana que nós fizemos, né? E como o nosso modelo de negócio está em diversos pontos da cidade, onde passa bloquinhos, onde passa, né, todo o esquenta ali para o carnaval, foi um momento bem importante, então as lojas estavam muito ativadas, então é uma campanha que a gente também já tem feito ali com bastante força e aprendido também muito com a indústria, porque ali a gente ainda, até pelo nível de maturidade, a gente, cara, está aprendendo. Por mais que, né, que tragam pessoas do varejo, tudo, é um modelo diferente, é um modelo novo. A gente, né, o cliente é um cliente mais jovem, é um cliente, né, rápido, que vai ali, compra 3 itens e vai embora em 4 minutos. Como que faz para capturar tudo isso? Então, assim, são desafios que a gente tem, né? Então, faz um cooperado, faz alguma coisa para mostrar também sortimento. A gente teve um primeiro festival de limpeza para contar para o cliente que tem produto de limpeza. Então, assim, tem o desafio de rentabilizar, mas também é importante, né, no planejamento, setar quais são as expectativas. E esse que é o grande lance. Se a gente traz ali, um carnaval, eu sei que eu vou conseguir uma entrega muito bacana. Um festival de limpeza, talvez a gente tenha que alinhar a expectativa, porque não vai ter a mesma atração no nosso modelo de negócio tracionar um festival de limpeza, mas o cliente vai começar a descobrir, vai passar nas lojas, e assim, como que a gente faz, né? Eu também não vou encher a loja de amaciante, de lava-louça, mas eu preciso minimamente mostrar para o cliente trazendo essa consistência. Então, é um investimento menor. Vai ser, de fato, a gente tem que estar combinado com isso e qual que é a entrega que eu vou fazer, né? Olha, eu vou ter aqui, o sortimento vai ser esse, a gente vai ter aqui um display, um módulo, uma comunicação, e é isso. Então, esses pontos eu acho que são fundamentais aí para que a gente possa, de fato, alinhar, né? Setar a expectativa, trazer esse calendário do ano, alinhar quais são os objetivos de cada campanha e quais são os entregáveis. E aí, obviamente, que tem as campanhas pontuais ali de calendário promocional, mas é o que a gente tem trabalhado muito, né? Além de uma dinâmica mensal, mas algumas dinâmicas pontuais e dentro de alguns períodos ali também trazer alguns cooperados. Mas a gente já tem resultados bem positivos, até pela nossa dinâmica, né? Onde mais de 80% em pesquisas mesmo que nós fizemos, né?
mais de 80% dos clientes consideram, né, o folheto uma ferramenta importante para guiar a jornada. Então, a gente usa muito isso também, que é, de fato, para trazer toda a comunicação para a loja, dar visibilidade para a indústria, né, para os produtos da indústria, aquelas que, de fato, entraram com o tabloide para poder reverter isso em venda. Então, essa ativação também é super importante. E hoje o que a gente tem feito também, né, ainda não é algo inovador, mas para a gente já tem sido algo muito importante também, que é a ativação por WhatsApp mesmo, né? Os clientes gostam disso, então informar ali, trazer essas dinâmicas por WhatsApp também são bem importantes ali para poder fazer essa ativação, e a gente, né, em pesquisa aí, mais de 50% dos clientes gostam de ter essas ofertas, até porque são lojas muito próximas, né? Hoje o que a gente, ontem até em reunião, né, com a diretoria, a gente está com um diretor novo ali de operações, e a gente vai se deparando com algumas situações do atendente na loja sai uma fornada de pão e mandar um WhatsApp no grupo dos vizinhos para falar, o pão acabou de sair. Então, isso também faz com que a gente traga ali alavancas, coisas desde de uma inteligência por trás, mas até algo mais simples, que é o dia a dia, né? A gente, muitas vezes, tende a deixar algo muito mais complexo, que pode ser o básico, né? E no varejo ali, hoje a gente, nesse momento, né, principalmente do Oxxo, a gente tem procurado fazer bastante o básico aí. Eu estava pensando agora como o brasileiro é suscetível à promoção, né? Então, ontem estava lendo não sei se vocês leram na Folha de São Paulo, ontem saiu o diretor acho que o vice-presidente da Meta para o WhatsApp, e ele falou que o WhatsApp Business aqui no Brasil explode, né, de vender por essa questão de ficar mandando, é o maior país, e o Brasil é o maior país que manda mensagem de WhatsApp também, mais que a Índia, que tem mais usuários, óbvio, né, mas como a gente manda muita mensagem, mas o quanto que o business é importante, quanto que o WhatsApp Business é importante no Brasil, né, por essas questões dessa comunicação toda, e aí fazendo esse cruzamento de como o brasileiro é suscetível à promoção, de querer promoção até na loja de conveniência, né? De a loja de conveniência precisar fazer esse movimento todo, né? Então é por isso que a gente tem que cuidar bastante dos investimentos na indústria, né? Para a gente investir corretamente, né? Então acho que esse ponto que depois para a gente discutir ali no final. Não, exatamente isso, né? E ali a gente fala muito de promoção, que é o tema aqui, mas a gente já tem discutido, né? Eu estava mostrando aqui no paralelo, a gente já tem discutido também como rentabilizar melhor esse espaço da loja, porque o cliente de proximidade, de conveniência, ele tem ido, né? É muito cômodo para ele, desce rápido, pega ali alguma coisa, mas dentro de um espaço tão curto, uma jornada tão rápida, como que a gente faz ali para tracionar, né? Com que ele perceba, né? Como que ele perceba o produto na loja, na gôndola. Então, esse eu acho que é o grande desafio de destaque, também sem virar a loja um carnaval, né? Porque também é uma linha muito tênue aí também sobre isso. E aí, né, até para poder trazer um pouco mais, né, como que a gente faz esse investimento, então, de forma racional, né, e é um pouco do que eu falo, é o que eu falo lá com o time, né, que a gente não adianta sair prometendo um monte de coisa para a indústria, a gente tem que entender ali qual que é o momento, qual o nosso papel, qual a categoria que a gente quer alavancar, qual que é a marca que a gente precisa tracionar, até para poder, de fato, trazer essa rentabilidade, né? Eu tenho esse pilar, esse desafio, assim como eu, meus colegas em outras varejistas também têm, mas a gente também tem olhado muito para isso. Quais são aquelas marcas que, de fato, dentro de cada um dos formatos ali pode tracionar e quais são as principais apostas, né? E é ali onde muitas vezes trava uma negociação, seja por uma tabela, seja por um investimento que não vem ou um caminho que quer seguir. Na prática, a gente quer ter a porta aberta, né? As portas abertas com praticamente com todas as indústrias, porque é interessante, mas como que a gente, de fato, seta a expectativa, vê aquele player que está trazendo mais e que está acreditando também no modelo de negócio. Então, esse planejamento é super importante, né? Analisar aí o calendário anual, porque não adianta também vir no aniversário, todo mundo tem e já sabe que isso vai acontecer em algum momento e que a indústria também já está preparada, mas eu não quero só no aniversário, né? Eu quero ter, de fato, a consistência ao longo do ano, porque também não sustenta. O aniversário também é uma coisa bacana, mas que pode ser muito fragilizado, né? Pega para o nosso negócio, por exemplo, pegar um mês de setembro que teve temperaturas altíssimas,
foi um mês super importante de vendas, e assim, aí o aniversário com tanta ativação, também, assim, se não tivesse tanta ativação, a gente teria sofrido. Então, assim, o calendário é importante, mas tem outros fatores que a gente também tem que estar preparado ao longo do ano, tracionar, olhar o calendário anual para poder, de fato, fazer um planejamento aí robusto para o ano inteiro. O apoio na execução, né? Assim como uma loja, seja num cash carry, que vai lá um promotor que passa o dia ali abastecendo, né? O apoio nessa execução também de uma loja pequena também é importante, porque são os olhos da indústria, né? Por mais que a gente tenha ferramenta que vai analisar vendas, tracionar uma série de coisas, como que de fato está a execução, né? Como que a gente pode melhorar, né? Um trabalho ali de melhoria contínua para que de fato consiga tracionar. O foco na venda, né? Então, como eu comentei aqui um pouquinho antes, né? A gente faz um olhar muito para a venda e não para a compra, porque eu não consigo estocar. Eu tenho um CFO lá que qualquer compra a mais ali, ele já está no meu pé também, né? Querendo saber se aumenta o estoque, né? Ainda mais quando tem um grupo de lojas muito pulverizadas, né? Uma rede, né, extremamente pulverizada. Se eu tenho um estoque mal distribuído, né? Isso faz com que a gente tenha também, né, prejuízos muito grandes para girar. Então, esse foco na venda é super importante para que a gente possa olhar de fato o volume certo. A consistência, né, as campanhas mais longas, né, manter aquecida durante todo o período. Então, o que eu quero dizer com isso? Um calendário mensal. Não adianta também eu ter ali, né, e é muito do que a gente traciona ali com o time de supply, né, com as próprias comunicações na loja, ter aquilo ativado durante o mês inteiro para que, de fato, o cliente consiga perceber e a gente consiga também fazer um entregável importante. E aí uma das coisas que a gente vem falando, né, de ativações de fato inovadoras, né, ser disruptivo. E acho que o Oxo, né, eu brinco que na minha antiga casa lá era tudo mais engessadinho e tal, porque já tinha um modelo, e aqui a gente tem de fato, não é nem saído da caixa, mas como que a gente faz para que aquela caixa seja diferente. Então, essa é uma das provocações que a gente tem feito para muitas indústrias, de como trazer ativações inovadoras, né? Brincar um pouco mais. A loja é pequena, é de passagem ali, é uma loja rápida, mas como que faz para chamar a atenção? Então, de fato, vestir uma loja, literalmente, pode ser algo que a gente tem conversado muito para poder ter ações disruptivas. E coisas que o México já faz, a gente não tem, né? A gente fala inovador, talvez para o nosso modelo aqui, mas trazer ativações para fora da loja, porque dentro da loja a gente já tem percebido que é legal, o cliente está lá, mas como que faz para que aquela marca também converse, né? Que seja uma visibilidade ali para o cliente. Então, isso também é uma das coisas que a gente vem explorando um pouco mais, porque dentro da loja a gente tem um espaço pequeno, mas fora a gente tem uma visibilidade até pelo número de pontos, e as redes sociais aí também acabam divulgando, né, servindo muito mais isso aí para a gente explorar, e através disso, né, acho que monetizar. Eu acho que o ponto principal é a monetização, né, a rentabilidade para os dois negócios, né? Não adianta ser só vantajoso para o varejo e não ser para a indústria, porque é aquele ponto que eu trago. A gente vai conseguir fazer um mês só e eu preciso do ano inteiro, eu preciso ter consistência. Então, é o como monetizar isso dessa forma, tá? E aí, né, só para... a gente vai voltar depois para um bate-papo, mas agora, né, acho que já... Agora não, na verdade, já tem algum tempinho aí essa campanha, e é onde a gente já tem falado muito de Oxo, mas então o que eu queria provocar aí é como, se vocês já sabem aí como se fala Oxo, e talvez tenha sido aí uma campanha que provocou aí todo mundo a conhecer um pouco mais. A Camila, né, a nossa head de marketing, está aqui também com a gente e encabeçou aí toda essa campanha, e de fato a gente trouxe aí muita visibilidade para o negócio e uma empatia muito grande também com o público. Isso tem sido bem bacana também.
E é Oxo mesmo, porque eu falo Oxo, então é Oxo. É o Oxo. Já até minha filha corrigiu, o pai é Oxo, você não viu na placa, tá escrito Oxo. Se fala Oxo, Marcelo, mas pode chamar como quiser. Legal. Boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Vários aprendizados aí, né? Ouvindo vocês falarem, né? Eu falei com o Rafa aqui no paralelo, né? Para mim, esse negócio da Oxo foi incrível, cara, né? Porque eu mesmo falava tudo errado, e quando eu vi lá, eu falei, pô, legal, né? Trouxeram bem para a realidade e conseguiram falar aí, né? Um pouco da voz, né, de todo mundo. Então, eu achei bem interessante aí. Parabéns aí pela trajetória. E aí, falando um pouco agora, né, do GP, né, os desafios do Grupo Petrópolis, acho que nem sei se todo mundo conhece, então também trouxe uma rápida introdução aqui do GP. Né, a gente tem aí, né, no Brasil, né, 8 fábricas, né, próprias, né, espalhadas aí, né, Brasil afora, mais de 160 sem distribuição. Então, quando a gente fala de cerveja, né, cerveja, água, cachaça, né, tem todo o nosso portfólio energéticos, a gente aí tem uma boa capilaridade, muito pulverizado, então atende basicamente diretamente, né, o Brasil inteiro. Mais de 20 mil colaboradores, e aí entre comercial, operações, né, e todo o time de suporte ali, de back-office, né, corporativo, e hoje mais de 500 mil pontos de venda aí, com ambição também, né, como óbvio, de continuar crescendo aí. GP é, né, um grupo cervejeiro com 100% capital nacional, então, é tudo criado aqui no Brasil. E aí, quando a gente fala um pouco, né, das nossas essências, aí, além, né, obviamente, do quão grande o GP é, a gente fala muito também, né, de quão importante da nossa importância dentro né, da sustentabilidade, dentro do Brasil, né, enfim, por ser uma empresa nacional, né, emprega basicamente aí, né, como eu comentei, mais de 20 mil pessoas diretamente, mais de 100 mil indiretamente, então a gente fala muito disso e o nosso portfólio está voltado para isso, né, a gente fala que o nosso vidro, ele é 60% do vidro ele é reciclado, 40% do nosso papel também, então 15% do plástico, então toda a cadeia, ela né, como ela é de fácil manuseio, né, então 100% da cadeia é pensado, né, numa forma bem sustentável. Então, a gente pega um exemplo das nossas principais marcas ali, que é a Petra, um exemplo do retornável, ela é 22 vezes, né, a gente volta a reutilizar a mesma embalagem 22 vezes. Tem toda uma logística reversa aí surpreendente, é muito legal de olhar, e um dia, né, já deixo um convite aqui, um dia que vocês quiserem, mandar uma mensagem, vocês vão lá conhecer um pouquinho da operação, é super legal. Então, você imagina, né, caminhões indo para os clientes e voltando com todos os produtos, então, né, um custo gigante, mas uma operação que a gente sabe que é muito importante, né, então, de se orgulhar, né, e eu mesmo estou lá faz pouco tempo, faz 8 meses, então, tenho aprendido bastante aí né, com esse modelo. E a gente fala muito também de inovação. Esse modelo tem algum investimento no varejista ou não? Não necessariamente no varejista, é o que a gente está pensando no futuro em ter, até com energia, então, eu estou falando um pouquinho de inovação, mas tem algumas coisas no pipeline, sim, né, para que a gente, obviamente, como é que a gente ajuda não só, engajar, né, o varejista. Isso, não só com o próprio produto, mas também dentro do ponto de venda, principalmente do bar, ali que sofreu muito na pandemia, como é que a gente ajuda essa turma toda aí a ter, obviamente, né, um produto mais competitivo com esse retorno, e também a gente está falando muito de energia, que a energia, né, o que puxa mais no bar é o refrigerador, né, se a gente for olhar lá, as nossas cervejas estão basicamente todas dentro da geladeira, né, dentro da geladeira que a cerveja vende. Então, hoje o maior custo do bar, tirando depois, né, tirando compras, obviamente, a mão de obra, é a energia. Então, a gente tem outras iniciativas legais aí para a gente continuar avançando nessa linha de suportar o varejo. Então, a gente também fala, como você comentou, Marcelão, sobre inovação, né? Então, é um ponto muito importante. Eu vou falar, né? Eu falo mesmo do GP, assim, eu mesmo me surpreendi quando eu cheguei lá, né? Eu vi, né? A gente fala da Itaipava, que acho que é a marca que é mais difundida, mas a gente tem a Petra, TNT, vou falar um pouquinho disso. E aí a gente quer avançar, obviamente, também num portfólio para mostrar essa cara do GP, né, no Brasil. A gente tem aí basicamente 12% de market share, então tem uma representatividade, mas ainda tem bastante espaço da gente mostrar nossas marcas no ponto de venda, né? A gente já falou um pouquinho da Oxo agora, uma parceria que a gente está começando, enfim, então acho que ainda tem muito espaço para evoluir em inovação. Né? E a gente tem um portfólio aí, quando a gente fala, né, super premiado, né? A gente tem, para vocês terem noção, uma micro cervejaria, né, em Teresópolis, que é linda, que a gente faz todos os testes de inovação de cerveja lá, então tem um monte de cerveja premiada legal, você vai lá, é tudo bem tecnológico. Então são coisas que a gente quer, inclusive, utilizar para
para mostrar, né, para o varejo. Então, são lugares interessantes para os nossos fornecedores, para conhecer um pouco dessa dinâmica, que no final ela é bem fechada, então é uma empresa familiar, né, então ela estava mais ali, né, sendo construída de uma forma esplendorosa e ainda, né, só que talvez sem muita visibilidade no mercado. Então a gente, né, eu tenho um papel importante aqui com vocês hoje para começar a falar mais disso e difundir. Então, né, cervejas premiadas aí, um produto, né, de muita qualidade, desde cervejas premium até, né, cervejas que a gente fala, né, mainstream, que são as que mais consomem, enfim, e as cervejas de entrada, que são a Cristal local, são cervejas aí muito fortes no Brasil afora. Então tem mais de 40 rótulos premiados aí. Além disso, a gente tem também a cachaça Cabaré, que estourou nas lives aí, né, na pandemia, né, então parceiros nossos também ali, a gente tem a nossa Ice, a cachaça, ela já foi eleita por várias vezes a melhor cachaça do mundo, né, então ela é envasada nessas garrafas aí bem legais, e ela também tem, né, dentro de um barril de carvalho, então a gente tem um engenho lá, que é, né, no norte de São Paulo, que é a nossa, né, que é o nosso alambique, o alambique chique lá, legal pra caramba. Então já fica aqui um convite para depois vocês conhecerem um pouquinho lá também, bem interessante, né, aqueles barris de carvalho europeu, então, né, muito legal. Então tudo isso é muito feito, né, ali né, a tailor-made na mão, né, customizado. Então aí tem um produto que já está aí, né, começando a expandir nas lojas também, então faz parte do nosso portfólio. E o controle de investimento e do preço é muito importante nessa categoria, né? Sem dúvida. Porque se você não controla o preço, ela pode ser a melhor cachaça do mundo, eleita 50 mil vezes, mas ela vai ser vista como uma cachaça barata e vai ter percepção. Perfeito. Então, o seu papel em controlar o investimento, o preço na ponta, em ter visibilidade é muito importante também, né? Perfeito. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque, né, o preço comunica, né? A gente sabe disso. E se ele não é bem, né, ele não é bem executado, isso a gente fala da estratégia até a implementação, vou falar um pouquinho sobre isso, mas é de fato, né, uma alavanca aí importantíssima, né, para geração de valor. Quando a gente fala aqui, né, um pouquinho das apresentações, né, acho que uma coisa que eu gravei na cabeça aqui, que eu estava fazendo um resumo, a gente fala de solução para gerar valor e a gente fala, né, de comodidade para gerar valor. Então, no final, todo mundo quer gerar valor na cadeia inteira, né? Obviamente que a gente tem que pensar como, né, como líderes, como é que a gente gera valor para a indústria, para o varejo, mas também, né, um valor sustentável, né, para que a gente perdure aí por muitos e muitos anos. A gente sabe de como é que está, né, a nossa consciência global, né, enfim, toda a agenda ESG. Então, acho que a gente tem um desafio grande aí, né, de controlar tudo isso, né? E aí, obviamente, os investimentos são altíssimos. Então, se você não cuida muito bem daquela receita que você gera, do retorno que você gera, não tem inovação sem rentabilidade, né? Então, a gente sabe que, né, sem romantismo, né, não dá para inovar se você não tiver uma boa gestão daquilo que você, né, do seu core, né? Então, importantíssimo. E aí, assim, eu deixei até um pouquinho aqui para falar um pouquinho, né, do nosso portfólio, né? Eu deixei aqui, conheça o nosso portfólio, mas a gente quer fazer vocês conhecerem também, que não é um negócio só de transferir essa responsabilidade, né? Então, a gente vai aí junto com os nossos parceiros aí, fazer com que vocês conheçam cada vez mais, mas tem aí um portfólio bem bacana. E aí eu trouxe um pouco aqui né, acho que quando a gente fala de RGM, eu não sei se todo mundo, né, conhece, já ouviu falar, é um nome, né, que é Revenue Growth Management, então é uma sigla que ela é bem difundida aí nos Estados Unidos, enfim, é uma área que ela é talvez mais forte fora do Brasil do que no Brasil. Então, acho que é uma área que vem ganhando força. Então, eu tentei trazer aqui um modelinho, né, ainda não muito estressado, mas só para tentar explicar para vocês como é que a gente encaixa, né, a Arker dentro de todo esse ecossistema e, obviamente, né, como é que a gente encaixa o varejo nisso. Eu chamo de, né, um chart de uma mandala de valor, de criação de valor, mas qual que é? Eu costumo dizer que a área de RGM ela é o elo de ligação entre as principais áreas de negócio, né? Então, é uma área que, obviamente, mexe no preço e no volume, né? Então, preço e volume, você seta a cadeia inteira, né? Então, a gente sabe do poder do preço, o preço comunica, e o volume, obviamente, é o volume que dilui custo, é o volume que está lá, né, na operação, né, nas fábricas, é o volume que o comercial vai vender. Então, eu costumo dizer que é uma área que faz esse intermédio. E eu gosto de falar, eu gosto da regra dos três, né? Eu falo que assim, a área geralmente ela tem, né, vai variar um pouquinho de indústria para indústria, mas ela tem sempre três grandes pilares, né? Então ela interage geralmente ali com a operação, supply, fábrica, porque tem uma questão, né, de sinergia muito forte com a S&OP, independente da indústria que tem, porque não dá para prometer um produto e não entregar, né? Então acho que isso é importante. Ela tem uma conexão muito grande com a área de marketing, né? Então ali quando a gente fala de marca, de posicionamento,
de categoria, de performance da categoria em si. Então, o preço, a gente sabe da importância do preço nessa vertente dos investimentos, obviamente, como é que a gente desdobra isso, e sem esquecer, obviamente, né, do terceiro, acho que talvez o pilar mais importante ali, que é, cara, o mercado, né, comercial, enfim, então toda essa dinâmica. Então, como é que a gente conecta aí, né, a cadeia com uma questão aí de marketing com comercial, e aí no final, quando eu falo de comercial, ela não é só um comercial venda, ela é um comercial rentabilidade, né? Geração de valor. Como é que eu vendo com o preço correto, o volume correto, no cliente correto, com o investimento correto, para, obviamente, a gente fazer, né, e ter o melhor, né, o melhor modelo otimizado. Então, assim, obviamente eu costumo dizer que é uma área que também interage muito nas cadeias, né? Então, você tem discussões com a alta administração para falar da estratégia, que é aquela parte de cima. Então, a estratégia, geralmente, por modelo, né, ela é desdobrada no conselho, né, nas altas administrações, e a área de revenue tem um papel importante de fazer com que isso seja implementado da forma adequada, né? E aí, sem tecnologia, sem uma ferramenta adequada, é basicamente impossível. Então, eu costumo dizer que, obviamente, dentro desse contexto, né, não vou entrar no detalhe de cada um dos pilares, mas é um grande ecossistema, né? Então, e ecossistema sem tecnologia não funciona, né? Então, a gente não, né? O Marcelo falou do modelo molecular, né? Parece um negócio, né? O nosso molecular, mas isso de fato é uma moleque fazendo ali. Então, esse modelo hoje não dá mais para a RDM, você não consegue conectar toda essa cadeia. E o que eu acho mais legal, né? Passando desse contexto, as setinhas ali embaixo, então, elas estão de propósito, porque, né, essa construção do preço, ou essa discussão de preço, de agregar valor, ela pode vir de qualquer lugar, né? Ela pode vir numa construção de cenário, de uma inovação, né? Como é que eu inovo, como é que eu crio um produto lá que vai gerar valor, né, pro varejo. Então, ali já tem posicionamento, eu posso vir numa viabilidade, né? Como é que eu uso uma ferramenta, né, que a gente está trabalhando junto aí para garantir que aquele produto tem uma viabilidade, porque uma coisa é você sonhar com inovação, outra coisa é de fato ela acontecer, então pode nascer ali, num consenso estratégico, putz, talvez eu vou, nesse produto que eu tenho, talvez um problema fabril, né, algum gargalo operacional, talvez propositalmente eu vou colocar um preço, né, não é um preço de acesso, é um preço, né, para segurar a cadeia, um preço um pouco mais alto. Como é que eu equilibro isso dentro de um consenso, como é que eu mexo isso na cadeia? O desdobramento, que é o mais importante, né, a gente falou muito das tabelas, né, eu acho interessante isso. Se você, obviamente, chega, né, e aí um papel nosso de RDM é dar essa clareza para o varejo dos movimentos, né, então não pode ser um negócio sem um propósito, né. Eu acho que a tabela forçada goela abaixo, ela é algo que, né, acho que talvez o varejo tenha sofrido isso ao longo dos anos, mas a nossa ideia não, cara, assim, o movimento ele tem que ser um movimento que faz sentido para ambos os lados, ele tem que ter um propósito por trás, né? Quando você fala de um propósito direcional, acho que as coisas ficam mais fáceis de executar, e a implementação, até fiz questão de colocar ali a ARC, que no final, a gente sabe que basicamente 80% das estratégias morrem na implementação, né? Então, naquele momento de, né, todo mundo pensa lá, faz aquele comitê legal, bacana, mas todo mundo esquece, né, do cliente que está lá na ponta, né, do consumidor que está passando lá. Então, a gente sabe que a implementação ela é crucial. E para você ter uma boa implementação estratégica, você precisa ter um modelo de gestão adequado, né? Que é basicamente, igual os 3 pilares, são pessoas, afinal, né, se a gente não tiver lá, não tem jeito, uma estrutura adequada, né, processos, então, assim, ter rituais para você garantir que aquela comunicação está sendo bem desdobrada, que você está ouvindo o cliente, né, que ele está, né, ouvindo os feedbacks, então, bem próximo, obviamente, e tecnologia, né. Então, se tiver essas 3 coisas aí, isso, para mim, forma um modelo de gestão, e por isso que nós estamos nesse bate-papo legal aqui, porque a tecnologia faz parte do nosso, né, do nosso dia a dia lá. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, mas com a inteligência por trás, né? De trazer o insight, né? De trazer. Exato, exatamente. E aí é exatamente nessa linha que, né, a gente está formando essa parceria, muito com o objetivo de criar esse ecossistema, né? Ou utilizar essa tecnologia para que o time comercial que está lá com o pessoal na ponta consiga utilizar de uma forma rápida. Porque não adianta eu criar alguma coisa e internamente isso não ser fácil de utilizar. Então, para mim, acho que a grande vantagem competitiva, né, da inteligência comercial é que o comercial vai utilizar. Não sou eu, né?
Então, o nosso papel, eu acredito que é criar um ambiente para que o comercial, de fato, que está lá no dia a dia, tome as melhores decisões, né? Então, eu falo de cultura de RGM, não é, putz, preço. Preço é um pilar dentro de todo esse contexto, né? Então, o que eu sempre penso, a gente fala muito disso, né? O Tomás sabe, eu converso assim com ele, cara, eu penso muito no, cara, como é que isso vai chegar lá na ponta? Vai ajudar o cara a tomar a decisão lá, a melhor decisão? Se sim, ótimo, vamos fazer. Se não, cara, desencana, não vamos fazer, né? Então, e aí, assim, essa mentalidade, a gente discute isso muito no dia a dia, porque às vezes você se perde, né? Você começa a discutir estratégia, e você esquece de falar da pessoa no final lá que vai executar, que é o grande funil. A gente fala de funil de inovação, funil de um monte de coisa, né? Tem um monte de gente pensando lá, mas no final quem vai executar é uma pessoa, é um que account lá. Então, se isso não estiver muito bem alinhado, né, você vai ter, obviamente, uma tabela mal implementada, um investimento mal feito, né, um retorno não adequado, produtos sendo vendidos no mix totalmente, né, não condizente com aquilo que está na estratégia. Então, eu acho que o papel, né, da área de RGM, obviamente suportado por uma inteligência, né, como essa, é dar essa possibilidade do time comercial fazer as melhores decisões. Não é eu, né, não é, eu falo assim, mas não é, eu brinco, né, não é o cara de RGM lá que tem que falar, ó, cara, toma essa decisão. Não, eu tenho que dar ferramentas para que ele tome essa decisão. E aí eu consigo, de fato, mobilizar 20 mil pessoas. Se eu ficar tomando decisão para todo mundo, não tem jeito, né? A gente vai atender bem 1, 2, 3 clientes e mal os outros 499 mil que a gente tem, né? Então, eu acho que aqui, né, a gestão da Arca vai ajudar demais, e a gente, né, tá com esse projeto aí, um projeto bem aberto, né, o Tomás aí, o Marcelão deixou, né, eu sou meu sonhador aí, vocês perceberam, então eu fico pedindo um monte de coisa lá, né, um monte de ajuste, então eu acho que o mais legal também, que eu acho que é uma vantagem competitiva, é você não ter uma ferramenta de prateleira, né, apesar dela ter a sua essência, né, que é a inteligência comercial, é o algoritmo, né, que é algo que a gente acredita, ela obviamente é uma ferramenta que você consiga adaptar para cada indústria, né? Então a gente falou um pouco disso, né, o Tomás. Então acho que assim, isso é o mais legal para mim, então estou empolgadão aí com essa jornada. Enfim, então acho que isso é um pouco da área de RGM e esse é um pouco né, do nosso projeto aí em conjunto, no final, para te servir melhor, tá? Esse é o objetivo. Não, legal as duas aulas aqui, né? Uma sobre varejo e a outra sobre o RGM agora, a gente já ouve falar há 10, alguns anos aí, a Brenda que está aqui, a gente começou a ouvir falar esse 13 anos lá na Bacardi, né, Brenda? E aí, só que agora que está começando a difundir um pouco mais nas indústrias, né? E legal, bem legal, obrigado aí por essa. E essa bola que você levantou é muito interessante, porque muitas vezes até eu sempre me considerei um cara mais voltado assim para analisar, para entender o impacto, etc. E se você não está enxergando o que está acontecendo, você toma a decisão errada. Algumas vezes, eu já ia tomar a decisão, pensei, puta, mas eu estou tomando a decisão pensando só no volume, estou investindo certo. Então, se a gente não enxerga aquela frase batida, detesto frase batida, mas é verdade, se a gente não enxerga, se a gente não mede, a gente não vai gerenciar mesmo, né? Então, eu acho que assim, é uma ferramenta pro comercial usar mesmo, assim. O RGM vai usar, o trade vai usar, a DM de vendas vai usar, mas o comercial tem que usar. O comercial tem que usar para tomar a decisão na rua, porque se ficar o diretor comercial, o diretor de RGM olhando para falar para o que account, fala assim, ó, diminui no Pão de Açúcar e aumenta na Oxxo, né? Não é ele que tem que fazer, é o que account que tem que fazer. Não adianta, né? Então é para o comercial usar. Então, obrigado, Felipe, aí pela bola levantada. Você está com o passador aí? Tô. E acho que um negócio legal que você comentou é assim, obviamente, como é que você dá essa autonomia, mas com parâmetros, né? Com boundaries, né? Então, com a autonomia vem a responsabilidade, e aí você, num conceito estratégico, você, através da ferramenta, consegue colocar alguns parâmetros que, obviamente, dentro daquele contexto do que account ou do gerente executivo regional, que seja comercial, ele consegue tomar uma decisão, mas sem mudar o rumo da empresa, né? Então, isso é muito legal, né? Obviamente, se você não tem esse tipo de tecnologia, uma decisão também mal tomada lá na ponta, você tem, na verdade, 20 mil pessoas tomando decisão, então, se você não deixa isso bem orientado com alguns parâmetros, isso pode ser o início do fim. Legal, obrigado, Felipe.
Obrigado, Rafa, também. A gente vai voltar a conversar depois, eu vou fazer a última parte, a gente vai fazer um coffee, depois a gente volta para conversar. Mas agora eu queria mostrar para vocês, nesse momento que vocês estão, né, que a gente está de planejar o investimento do ano que vem, como que vocês podem usar a ferramenta do inteligência comercial para que isso auxilie vocês a tomarem, a colocarem, pelo menos planejarem o dinheiro naqueles clientes que mais trouxeram resultados de acordo com os dados, e depois como que vocês têm visibilidade disso durante o próximo ano. Né? Eu vou levantar um pouco aqui para poder mostrar para vocês as telas, mas... Sai daqui. Não, acho que também. tá. Tem certeza? Se quiser, pode Vamos lá, vamos lá. Pode ficar, Rafa, tranquilo. Então, assim, é importante, antes de tudo, saber qual que é o baseline de receita, ou seja, quanto que você tem sem investimento, qual que seria o seu volume se você não promocionasse nada, né? E aí tem o outro Marcelo Alves, ele fez uma pergunta para mim no dia que ele estava desenvolvendo, porque o Marcelo Alves é o nosso Head de Data Science, né? A gente tem toda uma tecnologia, uma metodologia estatística por trás, e quando ele estava fazendo isso, ele perguntou quanto que você acha que a indústria na média vende sem promoção, vende com promoção? Eu falei, uns 40%. E deu ali na casa dos 42% até os 45%, né? Então, se a gente não souber o baseline, quanto que a gente vende sem promoção, a gente vai tomar a decisão errada, a gente vai acabar fazendo a promoção pela promoção. Eu dava aula de negociação na Mauá, e aí a minha primeira aula de negociação era um leilão. Eu não sei se alguém já fez leilão em aula de negociação. E aí no final da aula, a molecada da graduação estava comprando uma nota de R$10 por 150. Porque é o pensamento sem ter base por trás, né? O quanto que vale? Quanto que vale essa nota? Puta, vale 10. Por que eu estou com R$150? Só para ganhar market share? Eu estou investindo num cliente só para ganhar o market share. Será que vale a pena esse market share? Quanto que esse market share me traz de volta? Né? Então, se a gente não souber o quanto que tem de baseline, peraí, desculpa, a gente não é o ponto de partida, a gente tem que partir daí, né? Quanto que é o ganho incremental por real investido, né? E isso a gente traz a análise em qualquer dimensão que você tiver na empresa. Então, se você é só gerência nacional, você não tem regional, a gente consegue trazer isso para a sua gerência nacional. Se você tiver regional supervisor de vendas, a gente traz para o regional supervisor de vendas. A gente consegue abrir por categoria e marca. Então, qual que é o ganho incremental para cada real que você investe para uma categoria específica do seu portfólio, entendeu? Então, a gente consegue abrir isso e vocês conseguem ver o baseline para cada uma das categorias que vocês têm. E se vocês quiserem abrir por cliente, vocês conseguem abrir por cliente, por canal. Vocês conseguem comparar o canal com o cliente, né? Então, saber se o cliente está acima do canal, etc. E vocês conseguem ver também uma coisa bem importante que eu sempre usava nas minhas análises, para me basear, será que o percentual de faturamento está seguindo o percentual do investimento? Será que eu estou over-investindo ou estou sub-investindo algum, para depois a gente tomar as decisões? Então, a gente traz isso de uma maneira muito fácil, de uma maneira onde você não precisa ter uma pessoa de data science lá dentro. Eu sempre falo, quando eu apresento a ferramenta, ela está no Power BI porque é uma ferramenta muito fácil e muito difundida da indústria. A indústria toda conhece Power BI. E é fácil de mexer, né? Mas ela tem uma metodologia muito robusta por trás, que precisa de investimento em pessoas, em data science, não são apenas cruzamentos. Então, e aí a gente consegue de uma maneira fácil. Primeiro, a gente tem que partir do princípio de quanto que a gente faz sem promoção. E aí depois a gente consegue visualizar, por exemplo, para esse canal que eu coloquei aqui, o que é Account Nacional, e aqui eu coloquei mais para ter uma visão e aqui são dados todos fictícios, tá? Mas os nomes são só para a gente ter uma noção de nomes. E como tem menos clientes normalmente no que é Account Nacional, ainda tem WMS ali, né? Então, vocês vão brincar com a minha idade ali daqui a pouco. Mas a gente tem aqui uma visão de qual que é o cliente. As maiores bolas são aquelas que trazem mais retorno por real investido. E aí vocês têm uma visão dos clientes sobre o faturamento e sobre o investimento. Então, você pega um cliente aqui, por exemplo,
é o cliente que ele tem muito faturamento e tem muito investimento. Aqui você tem o cliente que tem pouco faturamento e pouco investimento. Aqui você tem o que tem pouco faturamento e bastante investimento, ou seja, evite esses daqui. Então aqui você já tem uma visão, mas é uma tela bastante gerencial, é uma tela onde vocês podem, é uma análise que vocês levam para uma apresentação, e até o Rafael, quando viu isso, ele falou, cara, dá para fazer para o fornecedor isso? Para ele saber como que é a divisão de fornecedores, etc. Daqui você tem uma visão bem interessante de qual que é o retorno, quais são os quadrantes, etc. Mas o mais interessante, e aí aqui, como eu disse, é bem gerencial, bem executivo, bem para apresentação, etc., mas aquilo que o Felipe estava falando agora, essa é a tela do key account, do vendedor, do gerente regional, do supervisor de vendas. Essa é a tela que traz a recomendação, qual que é o faturamento real, o faturamento incremental para cada real que você investe. Então, por exemplo, o Lopes e Fonseca tem R$ 54,33 para cada real que ele investe de receita. Então, está gerando uma receita de R$ 54 para cada real investido. E a decisão a se tomar é aumentar o investimento nesse cliente. Já o real de Niterói, ele tem um retorno de R$ 2. Não é que ele não tem retorno, pelo menos ele tem um retorno. Mas a recomendação aqui é diminuir. Então, se o vendedor pega, e eu deixei ali aberto de propósito, porque você pode escolher ali que account regional, etc. Mas o vendedor, ele pode pegar, a gente pode trazer isso, e o Felipe falou também, que a gente consegue customizar isso para o tamanho, para a estrutura que vocês têm, e a gente consegue trazer o supervisor e o vendedor. Se o supervisor abrir isso, ele consegue tomar a decisão de onde ele vai colocar aquele dinheiro que você liberou para ele. Ou você, de lá de cima, consegue liberar o dinheiro de acordo com essa recomendação. Então, você não precisa cruzar dado, você não precisa fazer nada mais do que abrir o inteligência comercial e olhar qual que é a priorização e qual que é a sugestão que a gente está trazendo para vocês em relação ao investimento. Vocês conseguem também olhar o faturamento líquido por categoria e o investimento que vocês estão tendo por categoria. Então, o vendedor consegue, inclusive, priorizar aqueles produtos que mais trazem faturamento para ele, né? E esse foi o modelo um pouquinho do case que eu falei no começo, que eu vou mandar para que todo mundo vai receber no final, nos e-mails, que é o case da M. Dias Branco, que eles conseguiram aumentar o preço médio, né? Só não, né? Mexendo de maneira correta com inteligência comercial nos clientes que traziam mais resultado, nas categorias e nas marcas que traziam mais resultado também. Então, essa é uma tela importante. Essa é a tela que, na minha visão, para o vendedor, é a tela mais importante para o executivo, para o key account, para o supervisor de vendas. É aquela tela que ele consegue olhar qual cliente que ele vai botar o dinheiro que o RGM, que a administração de vendas, que a inteligência comercial, que o diretor dele, que o gerente dele liberou para ele colocar. Então, é aqui que ele toma a decisão. Inclusive, depois vocês conseguem ter a visibilidade, que eu esqueci de falar aqui, porque quando a gente tem recomendações, quando a gente tem o histórico ali do lado, então a gente consegue acompanhando se o histórico de diminuir as redes está diminuindo de verdade. Então, quer dizer que as recomendações estão sendo assertivas. Então, a ferramenta, ela mesmo se prova, né? Ela mesmo traz um acompanhamento para vocês verem se o vendedor está tomando a decisão correta ou se ele não está seguindo, e aí vocês podem pedir para ele reorientar. Então, vocês conseguem ter essa visibilidade ao longo do tempo, ao longo dos meses, tá? O que eu acho bastante importante daquela dor que, não lembro alguém aqui no meio que balançou a cabeça quando eu falei de ter visibilidade do investimento e que falaram, putz, é uma dor mesmo de verdade que tem essa dor de não ter a visibilidade do investimento. Oi. Claro, deve. Pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Tomás, CEO da Archer. Só queria complementar aqui que eu acho importante essa visão. Quando a gente estruturou o produto, né, e aí corroborando com o que o Felipe falou, o nosso objetivo é democratizar a inteligência, né? Então, como CEO, né, qual que para mim é o meu sonho?
que a empresa tome por si só as melhores decisões, certo? Que eu crie estruturas, sistemas e insights automáticos acionáveis para que todo mundo da companhia tome as melhores decisões possíveis, sem ter que ficar entrando em sistemas ou fazendo reunião para isso, né? Então, o que a gente automatizou aqui com Data Science, que eu queria só complementar, nós fazemos um trabalho de análise de série histórica de receita, percentual de crescimento, a gente clusteriza os clientes por categoria, por tamanho e por canal, e a gente roda um baita processo de machine learning para entender se aquele cliente ainda tem potencial de crescer ou não. Então, essa recomendação de aumentar, diminuir ou manter o investimento tem uma baita ciência por trás. Coisa que qualquer indústria precisa de um exército, porque a gente tem muito dado aqui para trabalhar. Um exército ia ter um baita custo de infra, de data science, todo aprendizado que a gente teve de anos produzindo e trabalhando nisso, hoje está democraticamente acessível aos vendedores. Eu acho que esse é o grande diferencial, até que é o meu sonho como executivo, de entregar para o mercado, né? Democratizar, acho que essa é a missão. Como é que a gente democratiza esse acesso à inteligência? Para que o vendedor, o executivo de vendas, que o papel dele é relacionamento, né? Relacionamento, entender o consumidor do cliente, entender o cliente, ele já tenha pronto todo esse trabalho. Que ele não tem que ficar entrando em 32 mil planilhas e relatórios para ele saber o que ele precisa fazer para tomar a melhor decisão. Então, é isso que a gente conseguiu trazer aqui para vocês. Legal? Legal, obrigado, Tomás. Bom ponto. E é por isso que a gente coloca ali, garantir que o investimento da empresa seja executado na ponta. A primeira tela é isso, garanta que a sua estratégia esteja sendo executada na ponta. E a gente traz essa visão aqui com toda essa base metodológica por trás, que vocês não precisam contratar, e a gente contrata para vocês. A gente traz também um analítico de produto, então a gente chama de produto, mas ele desce até a marca, categoria marca, ou se vocês não têm categoria, um dos dois, né? Então ele tem duas vertentes, categoria e marca, né? 2 drill downs. E aqui a visão é a mesma, a gente traz também o investimento por faturamento líquido, e aqui a gente também, é uma melhoria que a gente está trazendo na versão 2, que é a recomendação também de investimento nas categorias. Nessa tela ainda não tem, mas a gente está trazendo a recomendação de investimento nas categorias também, tá? E nas marcas. Então, o seu vendedor consegue enxergar em qual cliente e em qual categoria é melhor ele investir, sem pensar, entre aspas, né? Muito intuitivamente. E no final, não menos importante, que vocês acompanhem, que quem está no... Estou dizendo vocês aqui, porque pelo que eu vi, a grande parte está aqui na área de administração de vendas, RGM, etc., mas que quem está na área de controle consiga visualizar, ter visibilidade do que a equipe está fazendo na rua, para tomar algumas decisões e até reorientar algumas decisões que tenham sido tomadas diferente ou que vocês vejam a oportunidade. Então, vocês têm um relatório executivo, onde vocês têm toda a visão por região, por canal de distribuição. Aqui, por acaso, está filtrado o que é account regional, mas a gente vem todos os canais que vocês tenham. Por categoria, e aí a gente traz sempre a percentual de faturamento sobre percentual de investimento, e traz também uma linha histórica do quanto foi versus o ano anterior de faturamento e de investimento, né? E a gente traz uma linha do tempo também. Então, vocês têm uma visibilidade total e também das mecânicas que o time vem fazendo na rua. Então, e aqui normalmente o que eles chamam de sellout, né, nessa visão, é a promoção de preço, né? É o leve paga, ou é um desconto por preço, né? Então, aqui, por exemplo, se você tem a sua missão fosse diminuir a promoção de sellout, você teria um trabalho grande aqui para fazer, porque está 47%, 28% em ponto extra, mas aqui você consegue filtrar, né, por cada uma das divisões que vocês tenham, e vocês conseguem olhar como cada uma da divisão está fazendo o investimento, se está de acordo com o recomendado ou se está fora do recomendado. Então, é importante, além de trazer toda aquela questão de como planejar, de qual cliente você colocar o investimento, durante o período que você planejou, é importante você ter a visibilidade para saber se está sendo executado
de uma maneira, da maneira como vocês planejaram, tá? Então, até agora, termino aqui a apresentação da ferramenta. A gente vai para um coffee agora, vai fazer um intervalinho de uns 15 minutos, e daí a gente volta para a gente fazer um bate-bola aí para vocês também fazerem perguntas, as dúvidas que vocês tenham sobre o que o Felipe e o Rafa falaram, sobre o que eu apresentei, daí a gente tem um tempinho para mais uma meia hora para a gente bater papo, tá bom? Continuo defendendo que, assim, olha só o poder, né, que num contexto desse, ou profissionais dessa área podem trazer, né? Então, eu particularmente participava de fóruns com RH, com comercial, para poder trazer esses pontos mais, né, vamos colocar assim, mais quantitativos sobre, né? Então, aprendizagem, granularidade, acho que é uma coisa que pode trazer também aí bons frutos, né? Então, dá para trazer ali um RH parceiro para poder ajudar a tomar a decisão de uma avaliação baseada em dados. Olha só, né? RH, né? Quem diria, né? Que a gente poderia trazer RH para o jogo. E, obviamente, né, a granularidade aí, que é algo que é importante. Legal. Obrigado pela contribuição. Vamos. Alô? Alô? Acho que esse está aqui. Bom, então eu vou começar com a primeira pergunta. Queria ver com o Rafa, quando você falou daquela questão do planejamento, né? Do planejamento do investimento e das promoções. Queria que você comentasse um pouco de como que você faz isso em parceria com o seu fornecedor, né? Com os seus principais fornecedores. Eu queria saber como que você faz, com quais você elege, se você elege. Como eu te falei já, né? Eu tive na minha dissertação lá de mestrado, eu acabei entrevistando uma fornecedora de vocês, falaram muito bem da questão de, porque foi em colaboração, né? A minha dissertação, e falou muito bem da colaboração que vocês têm. Então eu fiquei curioso, já foi a minha primeira pergunta que eu já tinha anotado para fazer. Como que você faz isso em conjunto, em colaboração? Como que é esse processo? Quando começa e o que você leva em consideração? Quem você elege? Como que você faz? Não, legal, bacana. Na verdade, a gente também vem desenvolvendo aliás, como tudo lá no Altos, a gente vem sempre num processo constante ali de desenvolvimento e aprimorando cada vez mais, né? Mas na prática, né, eu trago ali um exemplo que eu comentei mais cedo do carnaval, né? Muitas vezes a gente vai pegar uma categoria que talvez seja core primeiro olhar o ano inteiro, né? Quais são as principais alavancas, né, do que a gente tem em cada um dos meses para de fato começar a estruturar. E aí, dependendo da campanha, o que a gente faz é ali 60 dias antes, é onde a gente tem um brainstorm com o time, né, de marketing, de inteligência, promo, e é onde a gente começa a conversar. E aí, dentro disso, é onde a gente elege ali, né, as categorias que são mais relevantes para aquele momento, né, para aquele momento ou para aquela ativação, e aí senta com as indústrias. Essa é uma forma, talvez, de fazer, e uma outra também quando vem o inverso, né? A gente tem agora uma campanha começando e que veio uma iniciativa da indústria. Olha, vou ter um evento na cidade de São Paulo que envolve tudo, né? Envolve determinadas marcas e que a gente possa fazer aqui. Eu quero ativar nas suas lojas essa marca. Então, tudo isso vai de acordo com principalmente o momento e as necessidades de cada uma das categorias. Então, o que eu procuro buscar é sempre qual que é o momento e qual que é a categoria que tem relação com aquilo, com aquele momento. E setar as expectativas, né? O que a gente vai fazer? É um display? É uma ativação mais agressiva? Nem sempre, né? A gente falou muito de promoção, mas nem sempre é promoção, é o fato de estar um pouco mais ativado o produto no que tange ali o abastecimento ou a comunicação, né? Ou quais trabalhos que a gente vai fazer nesse sentido, quais os clientes que a gente vai impactar, quanto tempo vai durar essa ação, enfim, qual que é a expectativa, esse tipo de coisa. Então, pode ser dos dois lados, Marcelo. Pode ser ali do nosso planejamento anual, mas vem muita coisa da indústria também. Às vezes é um lançamento de um sabor, de um determinado produto, e que a gente acaba também tracionando dessa forma. Tá? E você sente a indústria mais tática ou mais planejada hoje? Cara, tem indústrias e indústrias. Eu sou responsável ali por todo o comercial
de óxido. Então, eu acabo lidando ali com todas as indústrias, né? As grandes indústrias. Na verdade, tem uma outra parte, que é a parte de food service, padaria, que está com uma par minha, mas então, assim, falando de PGC, tá 100% comigo. Tem indústrias que são mais táticas, que aí trazem ali já só quando já está no final e vamos, tem que saber, beleza, vamos, mas quando tem um planejamento é muito melhor. E quando você falou da questão do volume, né? Hoje o volume está mais na mão do abastecimento ou está mais na mão do comercial? Você falou do CFO, mas você tem aquela figura sempre do CFO, né? Mas está mais na mão do abastecimento ou do comercial? Quando você faz uma promoção, você tem liberdade para apostar? Ou você é mais segura mais o days on hand? A área de supply, ela traz sempre uma sugestão ali, um volume que deveria ir para a loja com aquele nível de preço, com a performance ali das lojas. Mas é claro que o meu time comercial ali tem um trabalho de calcular o delta diante a expertise deles do que foi negociado também no box. Então, assim, final do dia é meio que um comum acordo, mas se porque o resultado final ali também acaba que o comercial vai acabar respondendo. Então, se a gente precisa dar uma forçada por algum produto, obviamente que tem a responsabilidade depois do estoque, mas tem um estudo do time de supply, mas também tem uma avaliação do time comercial e as validações nesse fluxo para encontrar ali um melhor caminho. Pega, por exemplo, agora, né? A gente estava discutindo ontem, inclusive a semana passada também, os volumes de Black Friday. Quando é uma campanha assim, muito mais fora da curva, né? Porque a gente faz a Black, aquele período só e a base, ainda mais numa rede que cresce tanto o número de lojas e cresce também a maturidade das lojas, né? À medida que vai maturando as lojas, elas também, mais clientes vão conhecendo, vai vendendo mais, tal. Então, assim, é muito mais difícil de olhar para o ano passado. Então, você tem que pegar um histórico mais recente, fazer cálculos da NASA lá, chega uma hora que vai na marreta e bota o número e vamos fazer. Mas as duas áreas acabam influenciando, e quando é uma dinâmica tradicional, aí normalmente o time de supply já é mais batidinho. Você, Filipão, como que você faz o planejamento? Qual período? Vocês estão no período já de planejar o JBP? Vocês têm JBP? Como que vocês chamam o varejo para mesa ou o varejo que chama? Como que está essa dinâmica? Depois explica como que você garante que o JBP que eles definiram seja executado no ano seguinte. A gente está criando, né, esse modelo de gestão mais voltado, por exemplo, para o resultado do varejo, né? Então, eu vi falando assim, por exemplo, né, você pega para a indústria e fala assim, precisamos de em 60 dias a gente começa a discutir já um calendário, né, por exemplo, numa Black Friday, ou seja, isso já foi discutido há pelo menos um mês atrás. E aí uma das minhas provocações lá com a turma é assim, a gente como indústria também consegue ajudar o varejo, né, porque eu tenho dado lá também, né, enfim, dados de outros fornecedores, que eu consigo saber quais são os momentos que a gente vende mais cerveja. Então, a gente sabe que é Dia dos Pais, a gente sabe que é Dia dos Pais, né? Então, assim, algo que, para mim, pelo menos para mim, foi uma surpresa quando eu comecei a estudar os dados, mas Dia dos Pais, né, tem, né, para o Black Friday, o final do ano. Então, tem alguns momentos que a gente consegue chegar lá e falar, cara, aqui talvez é o momento de a gente ir lá e investir um pouco mais, ou fazer um investimento um pouco mais direcionado e tal. Então, isso vai além, obviamente, do JBP, porque o JBP né, tem as contrapartidas ali, né, que cada key account combina, né, e obviamente a gente também influencia, né, no que é importante ter no JBP. Então, assim, o que a gente começa a implementar agora é essa cultura, né, essa cultura de como eu olho um pouquinho mais para frente, né. E eu brinco muito lá com a turma que, assim, a gente tinha, por exemplo, toda a cadeia, toda a estrutura, toda a hierarquia, né, e eu falo hierarquia de cargos mesmo, né, de responsabilidades, olhando para o curto prazo. Então, isso é muito comum, né, na indústria. Se você for olhar, você tem lá o gerente executivo olhando no mês. Fala, não, cara, calma aí, né, assim, não adianta nada você ter uma ferramenta, de novo, né, não adianta nada você ter qualquer tipo de ferramenta se você não tiver um modelo mental, né, adaptado, uma cultura para as pessoas poderem olhar de forma adequada. Você pode ter a ciência da NASA lá, só que se ninguém olhar, ninguém pegar lá, né, a ferramenta e fazer ela acontecer, né, por isso que eu acho que o negócio de democratizar, desdobrar é importante. Então, a gente está fazendo tudo isso junto,
né? Então, cara, ó, o gerente executivo ele tem que olhar o ano, né? Para ele poder ter uma noção de quais são os momentos que a gente vai planejar uma Black Friday para poder colocar lá, como eu falei, né? No conceito estratégico lá na produção. Né? Olha só o impacto do investimento, né? Então, como é que eu acerto toda a cadeia, compro insumo, compro embalagem, recolho mais vida do mercado para poder atender uma ação de Black Friday, né? Então, assim, essa questão do investimento propriamente dito e desse modelo de gestão, a gente está caminhando para essa linha, né? Como é que eu conecto todas essas áreas, né? E no final das contas, é tudo sobre, né, gerar valor. Né? Então, eu acho que é um pouco desse caminho que a gente tá criando. Ainda bem embrionário, eu imagino que a gente seja nessa transição aí, mas o importante é olhar para a jornada e construir aos pouquinhos, né? E como que você acompanha essa aderência? Hoje não acompanho, né? Hoje eu não acompanho, tanto é que é uma né? Eu acompanho o molecular ali, né? Que é uma forma, né, que a gente criou ali de, pelo menos, começar a estudar um dado, né? Começar a olhar um retorno sobre o investimento, começar a olhar as redes que são que de fato são parceiras e não só aquele investimento pelo investimento. Então, hoje ainda está de uma forma mais desestruturada, né? Assim, uma forma mais, né, o sistema avançado de planilhas, né? E aí agora a gente, obviamente, com inteligência a comercial, gente tem essa ambição aí de, né, como a gente vem falando, de olhar isso de uma forma mais granular, poder gerenciar e aprender com os dados. Eu queria, né, pegar o ponto de vocês, fazer uma pergunta que a gente estava falando ali fora, mas colocar o Rafael com a visão do varejo nisso, porque uma das coisas que a gente, das maiores dores que a gente tem é justamente entender o retorno da ação, e eu não vou falar nem de margem, nem de retorno financeiro, mas o retorno em volume, seja para abastecimento, seja para tomar as decisões de investimento. E aqui a gente falou, putz, eles estão trazendo uma visão, que é a visão financeira da empresa, pensando no retorno, incremento de receita, mas a gente tem hoje uns insights que estão na mão do varejo, e aí talvez na Oxo você não esteja, né, maduro ainda, mas com certeza no teu empregador antigo estava, que é o CRM. Então, o retorno sobre cada iniciativa, a resposta para isso, o varejo tem. Ele pode conseguir usar, fazer as perguntas certas para a resposta vir correta, ou pode não saber exatamente o que fazer com o dado. O que eu entendo, desculpa, não me apresentei, eu sou da Danone, diretora de vendas, a maior dor que eu vejo hoje é como que você potencializa o retorno de uma ferramenta como essa, se você calibrar o insight que a indústria tem um olhar de dentro, trazendo o conhecimento da categoria, o domínio da categoria, o histórico de vendas dos produtos, com o algoritmo do CRM que traz as respostas de uma forma muito mais precisa. Como você entende que a gente pode fomentar com o varejo, que é positivo para o varejo, principalmente, essa troca, né? Trazer para dentro da indústria os insights de CRM para que a gente alimente essas decisões de investimento também com essa visão que vai além do sellout, né? Não, claro. Desculpa, como que é seu nome? Brenda. Brenda. Muito boa pergunta. E assim, né? Claro que na posição atual, a gente de fato não tem esse estudo hoje por trás, né? O que a gente tem ali são algumas informações que a gente vai pegando de redes sociais, de algumas informações assim ainda. Então, um processo de maturação muito grande, mas eu te falo, pela minha antiga casa lá, a gente utilizava bastante isso com os fornecedores, principalmente nessas reuniões. O dia a dia, talvez nem tanto, ali aquela, né, entre o comprador e o key account ali, muitas vezes era uma coisa mais prática, mais do dia a dia, mas nas reuniões onde a gente conseguia, de fato, né, trazer na informação de CRM, o resultado, né, aquele cliente que é abandonador, aquele cliente que é premium, né, o cara que veio, a promoção que ativou, isso é muito construtivo, e sempre saía dali com muitos planos de ação e aprendizados, né, de dinâmicas que deram certo e que não deram. Então, assim, minha resposta é muito mais provocar esse tipo de agenda, porque existem, né, as informações, o CRM está lá e tem as empresas que fazem toda essa análise por trás desse CRM, que é justamente para ajudar. Eu, por exemplo, cuidei muito tempo lá, né, como eu disse, de perecíveis,
na área de perecíveis durante o período de Natal, por exemplo, eu negociava aves natalinas. Então, e o Fê, não sei se ele chegou a pegar isso lá na BRF, mas era o principal momento. O que a gente fazia? Assim, era uma decisão muito rápida. Você chegava de manhã, e às vezes de manhã você tinha uma informação, no período da tarde você tinha outra e tinha que tomar alguma decisão, seja ela de abastecimento, seja ela de uma mudança de preço, seja qualquer coisa assim, porque você tem basicamente, né, uma campanha de Natal com aves sazonais começa ali em novembro, então você tem todas as projeções, tem uma série de coisas que vão acontecendo, mas de fato ela só vai acontecer na semana do Natal, no final de semana antes do Natal. E aí é onde está todo o drama. Então, claro, né, com uma campanha assim tão estressante, tão curta, o time de CRM ficava ali na sala do lado, fazendo todas as análises de qual decisão tomar. Então, assim, estudo e ferramenta para isso existe, é só como utilizar. E é claro que para as campanhas mais longas, e aí é muito mais fácil, porque de fato você mergulha, né? Aquele cliente que te abandonou, aquele cliente que foi para outro lugar, o cara que trocou de marca. Então, isso é, assim, o céu é o limite para isso. É uma dinâmica muito parecida com Páscoa, né? O que você falou agora, né? De natalinos. Então, a gente, na Modelice, por exemplo, tinha war rooms todo dia. A gente, no final do dia, olhava o sellout e decidia onde ia colocar o investimento, mas só com o viés do estoque. Ok, naquele momento era importante o estoque, mas será que se antes a gente pensasse no quanto colocar, tendo como base o retorno do cliente, será que a Páscoa não seria mais lucrativa? Já é uma operação bem feita, lucrativa, etc. Mas será que não tem potencial para tirar mais suco daí? Então é uma coisa que eu venho pensando também, né? Não, é justamente esses períodos muito críticos. Eu também fui responsável por sazonal ali de Páscoa com pescado muito tempo, então também era uma operação de guerra. É um desespero. E se sobra, não tem o que fazer, cara. Exato, Não, eu estava até pensando aqui no Rafa, estava comentando, né, sem falar de um contexto estratégico, mas a gente pensava lá na BRF também, porque eu estava também à frente lá junto, né, com o time dos sazonais, e a gente admirava muito a operação, de forma geral, né? Eu imagino que na Seara também deve ser a mesma coisa, assim. Então, assim, a gente fala, pô, cara, que negócio legal. Como é que a pergunta, né? A gente discutia no board era como é que a gente cria este modelo sazonal o ano inteiro? Que era um modelo que a indústria estava muito próxima do varejo, cara. Né? Obviamente que você falou, você me fez pensar do pescado. Fala, putz, mas os caras também têm uma limitação ali, né? De recurso, tempo, pessoas, né? Então, para vocês, diferente da indústria, a indústria tem as suas sazonalidades, né? Diferente, dependendo do segmento, o varejo compõe todas elas. Né? Então, acho que aqui fica uma provocação, né? Que acho que, assim, talvez é um trabalho meio colaborativo mesmo, né? Acho que essa era um pouco da provocação. Como é que a gente se aproxima e juntos faz esse negócio acontecer? Porque não é uma via, eu diria que assim, não é uma via única, né? Putz, me dá aí o dado que eu vou tentar tratar aqui, não é como é que a gente se une, né, num propósito talvez maior ali, que é atender o cliente. E uma provocação que o meu presidente na Hershey fazia era o seguinte: será que a gente precisa dar tanto desconto na Páscoa quando todo mundo quer comprar chocolate? Porque fica aquela... Então, assim, será que a gente não pode planejar melhor? Como que a gente planeja melhor? Como que a gente usa a inteligência comercial para planejar melhor o volume, em qual cliente colocar, né, para a gente poder tirar mais proveito da sazonalidade, ao invés da sazonalidade. Na verdade, a sazonalidade é uma faca, às vezes, se está mal planejada, ao invés de você tá por cima, é uma faca no seu pescoço a sazonalidade, porque é o que o Rafael falou, deu domingo de Páscoa, ninguém mais quer chocolate, ninguém mais quer bacalhau, ninguém mais quer azeite, né, Rafa? Sobra tudo. Exatamente. Ali, né? O azeite ainda dá para usar, né, mas bacalhau e ovo de Páscoa é complicado, né? Então, como que a gente investe melhor, de maneira mais inteligente, não só o dinheiro, mas onde a gente coloca o volume, aonde a gente põe naquele cara que está dando retorno. Então, acho que tem um pouco dessa discussão também. Nenhuma dúvida por aí? Como que tá? Alguém mais, além da Brenda? Acho que é uma pergunta para vocês, acho que é para todos aqui, né? Que eu me faço como executivo é: por que a gente tem uma operação tão inteligente quando em momentos de estresse, mas isso não é recorrente? Né? Por que não tem essa inteligência tão clara, automatizada? Porque hoje isso dá para ser entregue com custo baixo. Então, o quanto isso é cultural, né, no dia a dia de vocês, ou seja,
O pessoal está acostumado a bater o bumbo operacional de um jeito diferente e não existe ainda o espaço cultural para colocar inteligência no dia a dia. Por exemplo, quando vocês entram no Rappi para comprar no supermercado, né? Não aparece lá a sugestão, você já comprou aqui, você ainda quer comprar azeite, macarrão, Coca-Cola. Isso é uma recomendação, existe uma baita inteligência, talvez para isso, até para priorizar o produto, para aumentar o número de cestas. Você nem viu que essa inteligência foi aplicada. Isso dá para colocar no dia a dia. E eu vejo que tem um espaço muito grande, né, dentro das indústrias e também do varejo, dessa inteligência estar no dia a dia, né? E eu queria que o que vocês acham? Um problema mais cultural ou um problema mais de sistema ainda em custo e investimento? Dá para vocês também comentarem. Eu acho que é um pouco do que eu comentei, entendeu, Tomás? Acho que no final é tudo uma questão de cultura mesmo, né? E volta para aquela pergunta que a gente se fazia, como é que a gente, né, usa do modelo sazonal, que necessariamente é um modelo de estresse, mas nesse modelo de estresse onde você se reinventa, onde você busca outras formas de fazer as coisas diferentes o ano inteiro, né? E obviamente isso não vem sozinho, né? Não é só a mentalidade, vem suportado, como eu falei, né, por estrutura, uma estrutura adequada, porque obviamente isso impacta no varejo, e o varejo precisa estar preparado para isso, processos e tecnologia, né? E a tecnologia, acho que ela suporta tudo isso. Então, para mim, ele é este conjunto, né? Mas tudo nasce, acho que, do modelo mental, né? Da gente se perguntar, e de novo, né? Não parar só na pergunta, que acho que é uma coisa que sempre eu ouvi falar assim, cara, você deixar de ser curioso, né? Cara, acho que aqui pode ser, como comentei, um início de algo medíocre, né? Então, acho que a curiosidade, a gente tem que continuar se questionando, né? O ponto acho que é isso, a gente não tem uma resposta ainda, mas com certeza a mentalidade, todo mundo alinhado no mesmo propósito, acho que pode ser um caminho. Eu vejo também como uma mudança alguns avanços, né, Tomás? Eu comecei a trabalhar no GPA, eu tinha 16 anos, fui para a área comercial e acabava vendo ali um pouco de como eram feitas as negociações daquele modelo, e estou trazendo o GPA muito mais pelo contexto, tá, gente? Mas e acontecia em todos os outros varejistas, assim, aquele papel do comprador, de negociar, de quem falava mais alto, quem batia na mesa, passava, né, amanhã ali, tinha gente que morava lá, né? Tinha fornecedor que, pô, tava ali na sala, você passava de manhã, o cara tava, no final do dia o cara tava, falava, Já morei lá. você já teve sua casa lá na Batatais, né? Então, assim, tinha um modelo que você falava, cara, não é possível, né? E será que ali, com aquele modelo, ainda era o melhor negócio que saía, né? E o que a gente vem acompanhando, ainda num ritmo, né, muito mais moroso, talvez, mas uma mudança cultural de como trazer, de fato, as inteligências. Então, quando, assim, né, eu consigo fazer essa relação, porque a hora que eu vi ali, né, que, pô, quando eu já sentei naquela cadeira ali, como um gerente comercial, como alguma coisa assim, que já tinha informações, né, de um CRM, de algo mais estruturado para, de fato, conseguir tomar uma decisão, já era muito mais fácil. E é um processo, e o que eu vejo agora, né, trazendo uma ferramenta como essa, sem dúvida é mais um avanço, né? Porque a gente fazia, as outras gerações faziam ali tudo no caderno, no rabisco, porque era talvez o recurso que tinha, né? E exercer aquele papel. Mas acho que à medida que a gente vai conseguindo trazer informação, tecnologia e tirar um pouco dessa a relação é importante, mas talvez tirar ali um pouco do emocional e trazer para o racional do negócio, vai fazer total diferença, né? Então, acho que isso é um processo de cultura, de pegar muitas pessoas hoje que ainda estão ali né, nessas cadeiras comerciais ali de grandes varejistas, tiveram ali experiências talvez como essa, mas se abrir um pouco mais, né? Conhecer. Talvez eu acho que isso é o que vai fazer a diferença ali, né? De uma negociação bem feita, se permitir ali, e não só no momento crítico, né? Porque no momento crítico, eu lembro que, falando aí, né, trazendo de novo o exemplo do sazonal, a gente começava a planejar muito antes. E por que dava certo? Porque não podia errar. Então, assim, o planejamento, então vinha, o planejamento e tal. E por que não, né? Fazer isso com outras ativações, com ativações talvez menos impactantes, mas que também pode trazer resultados mais positivos. Então, eu acho que trazer a informação para que, de fato, tenha agilidade no processo vai garantir com que a gente
consiga aí trazer essa evolução. Eu acho que tem muito disso que você falou que não pode errar. Então, tem certas épocas que em algumas indústrias você não pode errar. No varejo também, né? Tem alguns momentos que dá para errar, tipo um Natal não dá para errar no varejo nem na indústria. Páscoa não dá para errar. Então, aí você põe todo o esforço. Todo o seu esforço você coloca ali e aí você priorizou aquele esforço. E eu acho que essa necessidade de você priorizar vem um pouco de organizar, de você. Eu, por exemplo, tenho minha consultoria há pouco tempo, menos de um ano. Mas eu já vi lá, eu tenho um braço lá que trabalha mais com marketing. Já vieram empresas pedir para a gente, eu preciso organizar os meus dados aqui de insight, porque eu preciso saber o que eu faço com a categoria X. Quando você vai olhar, o cara tem um monte de dados, só que ele não usa. Então, assim, muitas vezes a gente tem muito dado, mas a gente não consegue organizar internamente e trazer um insight disso. A gente compra dado como a gente vai para academia. Né? A gente compra lá o dado e deixa lá. E na academia a gente vai uma vez por semana, morre ali na esteira e depois passa 10 dias sem ir. A gente compra dado dessa maneira também. Compra muitas vezes e não usa, porque é difícil organizar, é difícil você colocar isso no seu dia a dia. Trazendo o exemplo da academia, né? Para o Tomás não se apega, não se aplica, né? Mas assim, trazendo o exemplo da academia, você não coloca no dia a dia. O dado você também não coloca no dia a dia da empresa, você acaba não usando, você acaba deixando de lado. E, cara, essa vez que a empresa veio pedir para a gente foi assim, foi impressionante. Assim, tinha dado de insight, de shopper, de consumidor, não sei o quê. A gente cruzou tudo ali cara, eles não conseguiam enxergar isso. Então eu acho que tem um pouco de como você organiza o dado. Por isso que eu acredito muito no inteligência comercial, porque ele organiza os dados, coloca a metodologia por trás e te traz a decisão. Eu acho que falta isso. Quando você conseguir sistematizar isso e organizar, aí você consegue usar durante o período. Eu acho que o lance aí de priorizar também, né? A gente muitas vezes, né? Acho que todo dia é consumido por alguma agenda, por alguma reunião que não estava prevista ali, que muitas vezes para fazer uma análise dessa, você tem lá o dado, mas, poxa, como é que de fato você avalia aquilo, traz uma informação, extrai uma informação dali que seja útil. Então, quando você tem ali já uma informação rápida aqui, às vezes eu falo para a turma lá, vai descer para uma reunião com a indústria, com o fornecedor, minimamente você tem que ter alguma informação, ter se preparado antes, né? Porque senão, agora, é isso, se você já tem uma ferramenta ali que está, cara, te apontando, fala, cara, é isso, o caminho é esse, fica muito mais fácil de preparação. Né? Eu organizei a área comercial de uma empresa pequena e aí tinha um baita estresse, porque o dono todo dia perguntava o número de vendas. Aí quando eu entrei, eu falei, e os caras, puta, é maior estresse, porque ele pergunta, eu falei, mas por que vocês não organizam isso no Power BI? E os caras, é verdade, né? Pedi para o cara organizar. E é simples como você fazer a pergunta, porque às vezes você está tão consumido na operação, não sou nenhum gênio, mas como eu estava chegando e olhei de fora, falei, pô, por que você não põe no Power BI o quanto tá? Mas aí tem que saber quanto tá em carteira. Eu falei, mas alguém traz. Não, a gente tem esse número. Muitas vezes é assim, a gente tem um número, mas a gente não organiza, a gente não põe no dia a dia e cara, passou, o cara perguntava lá ele sempre perguntava 6 e alguma coisa. 6 horas tinha o último relatório que rodava, tava lá, ele sabia. Entendeu? Então, é um exemplo pequenininho, mas se a gente olhar, a gente não está fazendo isso em sellout, né? Eu trabalhei em empresas que a gente não usava a informação de sellout, e aí quando a gente começou a organizar, a trazer de uma maneira, né? Quando a Neogrid depois o BI também facilitou, então acho que tem muito do acesso também. Eu acho que isso, quando você sai, você teve o dia cheio de reunião. Puta, vou dar uma olhada como que foi a venda, como que foi o investimento, né? Se você abriu inteligência comercial, você consegue em 10 minutos, você consegue olhar tudo que você precisa olhar ali. Então, acho que é muito da organização e do dado tá disponível. Oi. Para tentar responder a minha visão da pergunta do Tomás, mas também, né, fazer um pedido. Para mim é cultural, porque investimento, vocês devem ter 20 cases que vocês vão mostrar que ele vai se pagar quando você controla, né, a cadeia de investimento promocional, investimento no cliente. Então, não é difícil. A gente para pensar, é muito fácil disso se pagar. Então, para mim, é cultural.
é cultural e é bilateral, é varejo e indústria, né? Então, porque o cara fala, não, você vai botar isso aqui, pensando o varejo, ouvindo isso, o varejo tradicional, você vai botar isso aqui para tirar verba, vai tirar minha verba, então, não deixa eu com o vendedor aqui, que eu tenho meus mecanismos de fazer o cara investir em mim. O cara sabe que se ele não estiver dando retorno, a tendência é perder o investimento. Então, é cultural, né? É cultural e é bilateral. Mas eu não sabia, Marcelo, que você fez mestrado com tese em colaboração, mas para mim é daí que sai. Então, várias frentes, né, que a gente tem, que são comuns, porque no final é o mesmo vendedor e o mesmo comprador, que estavam há 16 anos, eu estou falando, você está em 32, estou deduzindo, que estavam lá há 20 anos, estavam lá há 20 anos, hoje são os diretores comerciais do varejo da indústria, né? Tem muita carreira, né, de base assim nesse segmento. Então, carrega essas crenças, implementa, traduz essas crenças para a cultura. Mas como a gente tem, e aí, assim, qual que eu acho que é o nosso papel pensando em indústria, varejo, mas também vocês como consultores, né, desses dois players, de influenciar, você tem já referências, pessoas mesmo, né, CPFs, que se destacam, que estão influenciando. Né? Eu dei o exemplo lá daquele evento, falando da Fernanda Dalben, por exemplo, que para mim é uma pessoa que está lá influenciando o varejo. E aí, como que a gente usa esses influenciadores, tanto da indústria quanto do varejo, e das empresas que hoje prestam serviço e que podem fazer essa ponte para fomentar o aumento da colaboração e né, as decisões com base em data science, o compartilhamento para o avanço no final positivo de margem e de crescimento para as duas frentes. Então, acho que é uma provocação, né, de vocês também, que estão em contato com várias indústrias, que estão em contato com o varejo, que estão apresentando uma solução como essa, fazer essa provocação do quanto que o ganha, né, o triple win, né, em todas as frentes. E até eu vou fazer corroborar com o ponto da Brenda, eu estava pensando nisso que a gente estava falando, assim, acho que em indústrias clássicas de gestão, né, que você naturalmente tem um pouco mais de previsibilidade, a sazonalidade vai ser em tal momento, eu acho que imagino que pelos crachazinhos aqui eu vi alguns, né, então, e isso obviamente acontece dessa forma, porque eu também acho que é cultural e bilateral, mas acho que foi uma provocação também, né, da Archer aqui, a gente junto, né, como é que a gente usa uma ferramenta de inteligência comercial, por exemplo, uma indústria visionária, que o negócio muda toda hora, que é outra dinâmica, né, eu fico imaginando quem está assistindo a gente, ouvindo, fala, pô, beleza, acho que alimentos e bebidas é mais ou menos esse caminho aí mesmo, mas como é que seria, por exemplo, explorar melhor um CRM, que acho que alguém faz muito bem, tipo Mercado Livre, que deu um cacete aí, pelo menos na minha opinião, na Amazon, né? Essa é uma opinião pessoal, né? Então, obviamente, tudo isso vem no CRM, uma conexão, né? Então, como é que a gente, talvez, para as empresas, óbvio que a gente falando da Amazon e do Mercado Livre, são empresas bem consolidadas, mas como é que a gente entra com uma ferramenta de inteligência comercial para entrar numa camada onde a turma está começando ali, né? Tem muito startup aí no jogo, muito collab, um monte de coisa. Então, cara, como é que a gente entra também em indústrias que são gerenciadas de forma diferente, né? Que não são indústrias clássicas de gestão, né? São indústrias que o dinamismo do produto é diferente, que acho que é isso que dita um pouco do ritmo, né? Se você vende produto de uma commodity lançando todo dia, talvez você precise de uma ferramenta com uma dinâmica diferente, né? Então, eu acho que é legal isso aí, pô, a puta jornada bacana, então acho que eu fico com essa provocação, que acho que é um pouco do que a Brenda comentou também. Bom, legal. A gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do Felipe, do Rafael, de vocês todos aqui, de quem está online com a gente. Então, agradeço muito a presença e os insights todos que vocês, os aprendizados. E a gente ainda tem mais um tempinho para tomar um café, quem puder, e para a gente bater um papo. E é isso, pessoal. Obrigado mesmo. E a gente vai se falando aí pelo caminho. Obrigado. Eu queria agradecer também a oportunidade para mim, assim, né? Sempre bom estar nesse tipo de discussão. Quando o Marcelo apresentou ali, falou, não, a gente fez um alinhamento antes, ele falou, não, vou falar da ferramenta, assim, eu falei, pô, não tem isso para o varejo, porque de fato a gente acaba fazendo isso muitas vezes na unha ali, e que é super importante também, né? E acho que, pegando só o gancho da Brenda e já fechar, eu acho que
eu trago ali um pouco desse histórico dos primórdios lá, mas também tem esse efeito de colaboração, né? A ferramenta está aí para, de fato, trazer informação, agilidade, priorizar, mas também o lance da colaboração, de uma relação muito mais construtiva, do que eu acredito também, que é o que eu acho que vai nos tirar de um ponto comum e levar para algo diferenciado, né? Então, acho que é isso, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aí com vocês também. Boa. E para mim também é um prazer muito legal estar com vocês essa manhã, investir esse tempo, né? A gente fala que aprendizagem, conhecimento, ele, né, não vem só da leitura do livro, né, o conceito, vem de experiências, vem de pessoas, vem de rede. Então, cara, legal pra caramba a iniciativa aí, Tomás e Marcelão, por, né, trazer a gente aqui. Eu acho que a gente tem uma jornada longa aí para evoluir. Então, de novo, aprendi muito com vocês aí, foi muito legal hoje. Obrigado.